Fala pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro podcast da GR. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui nessa bancada aqui comigo, o Dodge. Sou um dos líderes da GR de Caxias aqui do Sul. Esse cara aqui, ó, se apresenta aí. O Alisson, outro líder da GR de Caxias. O líder mais inferior que o líder principal ali no topzão é esse aqui. Eu só sou o Misericórdia. Eles fazem tranquilo. Estamos com essa figura ilustre aqui. Já vai se apresentar. Bem ilustre mesmo. Juliano Zacarias, mais conhecido como Juba. Não gosta de Juliano Zacarias? Não gosto de Juliano, cara. Não gosta de Juliano? Não gosto de Juliano, nunca usei meu nome, cara. Vamos lá. E tem o Rodrigues no meio, mas ninguém sabe. Tu não vai apresentar os... Calma aí, só segura aí só um pouquinho. Deixa que tá aqui no script, cara. Mas a gente faz um script pra... Tá, vamos lá então. Pastor, ministro de louvor, teólogo, corretor de seguros e o que mais? Quase esqueceu de músico, cara. Professor de música Professor também. de louvor é... Ministro de louvor, o cara pode ser baixista, dele não é músico, né? Baterista também não é músico. Ah, já começou com polêmica. Já cheguei, comecei avacalhando, né? Não. Ô, bateristas, baixistas, mil perdões. E o que mais, Juba? Ah, cara, sou eu, cara. Sou um filho também, né? De quem? Dos meus pais. Cara? Cara, do seu Miga, da dona Silvana. Acho que o seu Miga a galera conhece aí, né? Bastante, mas... Estudando psicologia agora também, né? Cara, comecei a estudar, porque foi uma coisa que eu comecei a gostar fazendo teologia. Uhum. A real é que eu fiz administração, porque como a grande maioria das pessoas que... Grande maioria não, de repente, né? Você gosta de administração, o cara gosta, mas, cara, eu não sabia o que fazer, né? Eu até disse para meus pais, quando eu terminei o ensino médio, de repente eu vou só trabalhar um ano, meus pais não deixaram. Uhum. Disseram, não, cara, vai estudar, e eu, tá bom, vou fazer administração. Mas porque era mais barato também. Aí não tinha o que fazer. Daí eu fiz administração, cara. Só que assim... Não terminou. Imagina, fiz uns 4 semestres, assim, que dá 2 anos. E... Bom, tem muita história pra contar. Cara, não é que eu desisti, é que eu sempre quis... com 14 anos de idade, 13 pra 14, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, que era a igreja luterana. Aqui de Caxias, ali na frente dos macaquinhos. Tri bonita a igreja. E eu não sei o que deu em mim, cara. Eu comecei a fazer amizades ali, porque eu não tinha muita amizade fora, né? E aí, cara, eu olhei assim e disse... Naquele dia rolou assim, eu quero fazer isso aqui o resto da minha vida, cara. Que legal, velho. E era mais relacionado à música mesmo, porque na verdade tinha uma intenção muito legal, né? Porque como eu era o gordinho, não, né? Eu ia te pedir isso daí, né? Tu sempre comenta, né? Que eu já... Sempre não, mas já vi tuas histórias que os caras ficavam na escola junto contigo porque tu pagava lanche, né? Cara, um deles é pastor hoje lá em Cristal, na nossa igreja, o Lucão. Uhum. E assim, mas tem coisa muito pior que isso. Porque assim, no prezinho, a minha irmã, hoje ela é neuropsicopedagoga. Ô, louco. Né? Ela fez uma pós aí. E tu fazia administração. No menos prezo, os caras né, cara? Nada contra, né? Não, a minha esposa é gestora de RH, atua também. Inclusive, que eu sei que as duas têm a mesma forma. Mas não quiseram fazer administração. Não, esposa coitado dos caras disso aí. Não, é nóis. Eu já tenho um corte aí, né? O primeiro corte põe na thumbnail lá. De administração não presta, Juliano. Vai dar um cara não é profissional, né? Cara, então, começou muito antes, assim, porque quando eu era bem moleque, eu sou filho de pais separados. E como todo filho... Eu tinha 3 anos, tá? A única lembrança que eu tenho dos meus pais... 3. Meus pais separaram quando eu tinha 3. E a única lembrança que eu tenho dos meus pais juntos, cara, era eles brigando. Sério? Sim. Não dava certo, assim, meus pais, eles não eram cristãos. Eles eram cristãos, mas não praticavam e tudo mais. Minha mãe conta que meu pai, inclusive, era ateu, assim, e eu nem tenho essa lembrança do meu pai ateu. Vocês conhecem meu pai hoje, você sabe que ele não é assim, né? Minha mãe achava até que ele era ateu, minha mãe ela era uma católica não praticante e tudo mais. E a única lembrança que eu tenho deles é brigando, cara. E assim, a minha família, essa família primária, né? O meu pai ele já tinha um outro casamento e tinha outros 3 filhos no passado. Antes de casar com a tua mãe. Ele nem casou com a minha mãe, cara. Entendeu? Ele veio trabalhar, meu pai é carioca, mas parece que a minha avó não gostava. Ô pai, se tu tá vendo, às vezes
Né? As histórias que eu acho que me contaram, né? Então, que minha avó não curtia muito. Minha avó era paulista. Se ele tá mentindo, depois o senhor desmente ele pra nós. Não, o pastor tá mentindo. E, cara, e aí o meu pai, minha avó, ele não curtia o Rio de Janeiro. Ela era de São Paulo, capital. E ela não curtia o Rio de Janeiro. Então ela quis morar de volta em São Paulo. Meu avô aceitou, vou morar de volta em São Paulo, não tem problema. Meu pai viveu a vida toda em São Paulo. Casou com a ex-mulher dele, a primeira ex-mulher dele, teve 3 filhos, são os meus meio-irmãos. E aí ele recebeu, ele é economista, né, e tem algumas pós-graduações aí em economia e administração. E ele recebeu a proposta da Enxuta. Vocês lembram da Enxuta? Sim. Tu não é muito novinho. Eu lembro. Tu é velho. Eu lembro. Nós somos velhos. É verdade. Obrigado por me lembrar isso. Pra ficar no meu lugar, né? Cara, então, aí o que aconteceu, cara? Ele veio pra cá, começou a morar aqui, e isso eu também não sei como, bom, eu nem era vivo, né? Então, rolou uma janta em que um casal convidou ele, o cara, amigo dele, certo, levou a mulher, e a mulher era amiga da minha mãe, levou e rolou. Se conheceram, assim, não ficaram, acho que muito pouco tempo juntos, já engravidaram de mim. A gravidez da minha mãe, porque aí a minha mãe, vamos lá, minha mãe, ponto. Minha mãe, ela teve um namorado que acabou deixando dela pra ficar com outra pessoa, que engravidou. Ela engravidou a minha mãe e essa outra pessoa ao mesmo tempo. Certo. E escolheu ficar com outra pessoa, né? Então, espera até onde eu sei. E a minha irmã, o que é que história mais louca, mano. Não, é louco, cara, porque é meia irmã. Eu não tenho nenhum irmão. Eu tenho 4 irmãos e nenhum é legítimo meu irmão. Sim, do pai e mãe. Eu sou filho único com irmão. Que loucura, entendeu? Mano. E aí, a tua história foi louca desde antes de tu nascer. Então, cara, já era louca. E a minha mãe, cara, ela teve um período. Eu sou muito grato pela minha mãe por causa disso, que apesar dela não ser praticante, a minha mãe sempre me ensinou a ter fé. Que massa, legal. Né? Quando era, por mais assim que a minha mãe, ela é uma das pessoas mais crentes que eu conheço, porque ela acredita em muita coisa. Alienígena, cosmos, aura, o que pintar dizer que ela gosta, assim. Ela, hoje em dia não mais tem uma mente bem aberta. Bem aberta, né? Não, mas hoje em dia mais nem tanto, assim, por causa até da minha vida, Pô, eu estudei teologia mesmo, então ela começou a conversar comigo e tu vai vendo que muitas das coisas que tu aprende é coisa que a galera, que o pessoal... Boa, Isla, fazendo o nosso querido fazendo barulho ali, ligou o volume do WhatsApp aqui, nosso bastidor tá legal, né? E aí, o que acontecia, cara? A gente podia conversar sobre as coisas e ela começou, não, mas me diziam isso, não, mas isso não tá na Bíblia, não, mas me diziam que tava na Bíblia, não tá. Várias coisas, hoje é um pouco diferente. Sim. Mas, então... ela sempre me ajudou a ter uma fé. E quando ela estava grávida de mim, ela me conta uma história que rolou meu pai, ele viajava muito para trabalhar. E minha mãe disse que ele era viciado em trabalho. Ele chegava em casa, trancava no quarto dele e ia trabalhar. E essa é a versão da minha mãe. Eu não tenho a versão do meu pai dessa época. Eu nunca fiquei perguntando muito para ele. O pai, no passado, ele sempre foi meio muito fechado. Eu também nunca perguntei muito, né? E aí disse que a minha mãe não tava, acho que ela estava sozinha e ela teve um sangramento, mas assim, um sangramento muito forte. E ela chegou no hospital, os médicos, talvez naquela época, né? Eu nasci em 88. E não calculem. Façam as contas. Pois é, 88, são... Sou 88, cara. 33? 32? 32. Vai fazer 33. Não, já fiz. Fiz em março, 33. 33. É, 33. Podia estar com 32 se eu tivesse nascido em dezembro, que não é verdade. 33, mas já fechei. Cabelo, homem. Não, faz uns 2 anos, cara. Será? Mas a minha alegria é que o pai disse que perdeu com 25. Eu ganhei uns 7 anos, né? Mas eu tenho uma história de cabelo pra contar, é muito da hora também. Se vocês lembrarem de me pedir. Então, cara, o que aconteceu? Ela teve esse sangramento e ela chegou no hospital, não sei se é por falta de tecnologia. Eu gosto de dizer isso porque as pessoas elas sempre vão dar uma razão, mas eu prefiro acreditar na fé. E o médico disse que ela tinha perdido. Tu perdeu. E aí, não, faz a ultrassom de novo. Tá, aí eu sei. Fez de novo. Não deu, não faz de novo. Talvez o ultrassom naquela época não era como é de hoje, eu não sei. Tecnologia. E não, tava lá. Moviu o coração, foi uma gestação bem difícil. E aí... Nossa produção assim, não é a primeira vez, né, galera? E aí foi isso, cara. Daí a minha irmã, já tinha uma irmã, eu digo minha irmã porque eu convivi com essa irmã. Não que os meus outros 3 irmãos não sejam meus irmãos, mas eles foram morar em Belém do Pará. Hoje que uma das minhas irmãs está morando aqui em Caxias há 3 anos, né? Uma delas de lá.
Então eu acabo falando minha irmã, mas não São quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos. E são quantos homens e Eu mulheres? tenho um cara e 3. E todos meninos. eles moram lá pra cima, Exceto essa que mora em Caxias. Exato aí, que eu convivi. E tu tem relacionamento com eles? Como é que Cara, é muito louco, cara. Na real, assim, é da minha parte, né? Eu não tenho. Assim, eles me lembram de ter me conhecido de bebê, aquela coisa, quando eu nasci. Mas assim, eu não lembro. A última vez que eu lembro que eu vi eles com 10 anos, quando meu pai juntou todo mundo em São Paulo. Ele disse, não, eu quero todo mundo lá em São Paulo na casa da minha avó. Eu tinha 10 anos. Foi quando eu conheci o meu primeiro sobrinho. Então com 10 anos eu já era tio. Sim. Por quê? Porque esses meus irmãos, eles eram bem mais velhos. Tipo uns 10, 12 anos mais velho que eu já. Sim. O mais novo deles, eu acho que é 12 anos mais velho que eu. A mais velha tem... A gente beira ali os 16, 17 anos de diferença. E eu não convivia, cara. Eu lembro de 10 anos e lembro que em 2011, meu pai, ele disse, não, vamos lá em Belém. Aliás, Belém, você que é de Belém, você está assistindo a gente de Belém, cara, que lugar quente. Convida nós pra ir lá. Com ar-condicionado. Meu Deus, cara. Tu não tem... mas tem praia lá? Tem água doce lá, tem um esqueminha lá, né? Então, cara, nem sei se tem água doce, eu tô cara falando besteira, meu. Mas convida nós, a gente vai. A gente vai, né? Cara, então foi isso, velho. Assim, eu não convivi com eles, velho. Não convivi com a minha irmã daqui. Isso faz falta pra ti? Demais, né, cara? Eu acho interessante, assim, a minha família daqui, ela é uma família muito diferente. Tipo, a tua família, cara. Mas faz falta ou já fez falta? Não fazia falta até eu descobrir que a galera tinha muito contato com os tios. Capaz. Eu não tenho contato com meus tios daqui, imagina que lá. Eu tenho contato, tipo, oi tio, sei que ele é, só que a gente só se encontrava no final do ano. É uma coisa da minha família. Sim. Tá? E aí quando infelizmente em 2006 morreu meu primo, o Jeff, que querendo ou não, cara, ele era o queridão assim. Ele era um pouco diferente da gente. A gente parece mais fechado, que é o cara daqui de Caxias, né? Eu sou natural daqui. E a gente é um pouco mais fechado. Sim. E ele não, cara. Ele era 30 horas, ele morreu num acidente de trânsito. E aí a família nunca mais foi a mesma, né, cara? Que loucura, cara. Nunca mais foi a mesma. Eu até lamento, cara, muitas vezes, porque eu não consigo ter o contato. Eu sou o mais novo de toda essa galera aqui. Agora eu não sou mais novo porque a minha irmã teve 2 filhos, né? Mas dessa geração eu sou mais novinho, cara. E sempre me senti muito, tipo, cara, não sou eu que vou ligar essa família, entendeu? E como eu te disse, com 3 anos, a lembrança que eu tenho dos meus pais é eles brigando juntos. Então, pra mim, eu sempre tive eles separados. E eu não sentia isso até eu crescer e perceber que quando a pessoa tem os pais separados, a pessoa, digo, a criança, ela normalmente, a criança ela tem a tendência de acreditar que a culpa é dela. Então quando eles brigavam, eu achava que a culpa era... Tu cresceu com essa culpa dentro de ti. Eu cresci demais porque eu achava que a culpa era minha. E não que eles fizeram, meus pais nunca fizeram, foi tu, não. Mas tu sente, cara. Automático. Tu sente, porque... Por que eles não podem ficar junto? Com a criança não vai entender. Sou eu o problema. Não vai entender. Não vai entender. E aí você fica com um... E lógico, assim, todo término de relacionamento acaba rolando uma disputa, né? E acaba que eles... Que eu usava até dessa disputa, a minha mãe tava aí, eu usava dessa disputa entre eles. No pai é mais legal. Nem era às vezes, eu só queria provocar, né? E eu me tornei um cara, um gurizão, assim, um moleque. É muito interessante a minha trajetória de personalidade. Eu me tornei um cara assim... A minha irmã cuidava muito de mim, porque a minha mãe não dava conta. Minha irmã tem 4 anos mais que eu. A minha mãe não dava conta, ela tinha que trabalhar, coisa e tal. Ela ia, trabalhava e tudo mais. Tinha os seus erros também, porque... Até porque tua mãe é enfermeira, né? Minha mãe é enfermeira, cara. E eles me tiveram tarde. Meu pai me teve com 40 anos. E a minha mãe tinha 34. Nossa. Entende? Naquela época era velho. Bem velho. 40 até hoje... Mas ele já tinha... Pra ter um filho nessa idade, né? Parece um pouco estranho. A mãe com 34 talvez. Hoje em dia até que não, cara. Mas minha mãe sofreu demais, velho. Entende? Eu tenho 33. Há 33 anos atrás, uma mulher ter o filho solteira era muito mal visto. Entende? Sim, não que não é legal, não tô dizendo, não tô fazendo apologia aqui. Mais um corte, vai ter mais um corte. Diz que ninguém pode engravidar depois dos 35. Né? Que isso, cara. E aí, velho, cara, pra ela foi muito difícil aguentar isso sozinha. Eu sei. Tu acha que isso é muito uma questão de cultura? Essa questão que tu abriu agora, claro, de engravidar um pouco mais tarde?
Né? Hoje em dia ou no passado? Não, hoje em dia, porque no passado tu vê, as mulheres tinham muitos filhos, né? Então eu suponho que até com uma idade avançada, né? Geravam. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade muito preconceituosa também, né? Também, cara, mas é engraçado, assim, porque eu convivo com a galera lá e convivo na igreja em que tem muita gente jovem com filho já. Sim. Mas na sociedade, pelo que eu vejo, você, principalmente, né, daqui, né, o único que tem filho, com que idade teve do último teu filho? 23. 23 o primeiro. Então, isso é talvez relativamente novo hoje em dia. Sim. Entendeu? Que não era tanto no passado. Por quê? Porque a galera começou a ter mais oportunidade socialmente, acesso à faculdade, acesso ao trabalho e um pouco do egoísmo que tá imperando, né, cara? Sim. Porque a pessoa ela não quer ter, da minha visão, ela não quer ter filho cedo porque ela quer aproveitar a vida. Que loucura, E eu tenho certeza que tu vai dar um testemunho aqui que tu não te arrepende nada de ter teus filhos não, hoje. Jamais. Eu creio que, assim, a questão de eu ter... Pode comer? Os amendoim tá liberado aqui? Não pode. Não oramos. Não pode comer. Até porque é pra comer, tu tava brincando com os amendoim. Não, eu acho muito interessante essa questão que tu abriu agora, porque muitas vezes o cara se pergunta, poxa, eu vou esperar o momento certo, né, pra ter um filho e tal, né, cara. Tu sabe que a questão da criação do filho, ela muitas vezes une o casal. E no teu caso, acabou afastando, né. Mas no meu caso, acabou unindo muito mais eu e a Fábio, né. Quando ela descobriu que tava grávida, ali foi todo um processo de a gente, então, vamos mudar de vida. Então foi até onde a gente começou a entrar na igreja, buscar um caminho diferente. Foi por alguns problemas que nós tínhamos pessoais, mas sim a questão do filho trouxe essa união. E a questão de o cara ter o filho cedo, tu aproveita muito mais, né, meu? Tu joga bola, tu deita no sofá, assiste um filme e não dorme. Tu tem pique, né? Então tem essa questão, mas não que cada um tem a sua escolha. Eu acredito que a pessoa tem que dar o passo também, consciente, né? Não vai fazer um filho porque a galera tá falando lá na igreja que é legal, não. Pensa bem, tem que ver as condições, tem que ver se é o relacionamento certo. Depois de um filho, né? Tudo muda. E aí, que nem eu disse, se não é o relacionamento certo, de repente, tu vai lá e faz um filho. Cara, as consequências, talvez tu não vê hoje, né? Como eu não via. Eu fui ver depois, porque, como eu disse, a minha irmã me cuidando, ali que ela eu acho, né? Pelo menos que ela se apaixonou por ser professora ali. Por um prézinho, eu era o primeiro a saber ler, o primeiro a saber escrever, e eu não aprendi na escola. Mas tu testava muito tua irmã, assim, tipo... Cara, até a escolinha, até a escolinha era a minha mãe. Não, ela era minha mãe, cara. Mas essa é a sua irmã que mora aqui em Caxias. Ela aqui, a Jo. A Jo que mora... Não mora em Caxias. Mas essa é a minha pergunta. O quê? Tu era tentado? Cara, até os meus 4, 5 anos, ela era a segunda mãe. Eu fazia de presente de Dia das Mães, eu levava um pra ela e um pra minha mãe. Que legal, cara. Entendeu? Mas tem uma história legal, né? Que eu fui batizado na igreja católica quando bebê, que é o comum, né? Sim. A tradição, hoje em dia muita gente vive isso através da tradição, às vezes nem é uma crença, né, cara? É aquela coisa, vamos salvar o perdido, salva logo, nasceu já batiza, porque aquele que crer e for batizado, mas eles às vezes excluem o crer. Sim. Porque o crer, tu precisa ter consciência, né, cara? Isso então, mas tudo bem, não é o caso, né? Não vamos ficar discutindo aqui É mais um corte. Mais um corte. Polêmica! O Ju é contra... Deixa quieto, eu sou contra o batismo de criança, óbvio que eu sou. Sim, sem consciência, totalmente contra. Não, porque não tem que ser um passo da pessoa. Mas, beleza. Mas, portanto, que eu fui batizado aí no dia do batismo lá. O padre, né, ele foi em cada criança que tinha irmão, foi nos irmãos mais velhos. Perguntar, ele chegou. Eu posso imitar o padre? Tá de boa? Pode. Chegaram tu se lembra? Tu era um bebê, se lembra como é que o padre fez? Cara, eu parei muito, cara, mas eu era um cara. É tipo o Andy hoje em dia. Entendeu? Eu tô pagando meus pecados com o Andy, né, cara? Pra gente ficar me imitando. Cara, eu imitava todo mundo, cara. Sim. Qualquer pregador, eu dava um jeito de imitar. O pastor Wagner, tá hoje em Montemor, ele me levava às vezes no lugar, imita o cara lá. Eu era tipo, vai imita. E aí o padre chegou pra os mais velhos e dizia, querido, qual a coisa mais preciosa que você tem? Aí tipo, meu irmãozinho que tá sendo batizado. Só abrir um parênteses. Por que será que eles falam assim? Porque não sei. foi só o padre que te batizou, cara. Eu já vi vários que falam assim. Faça ideia, cara. Chama um padre aqui. Vamos. Chama um padre e pergunta pra ele, né?
Aí tu vai chamar Olha o padre, a polêmica, padre chega aqui olha a polêmica aí, cara. Não, chama o padre aqui, cara. Não sei o que você fala assim. Né? Por que médico todo mundo tem aquela letra? Todos eles têm aquela letra horrível. Pois é, né? Mas e eles, né? Eu fiquei sempre pensando, eu achei que eram. Eles passam por um curso, né? Pra se tornar padre. Eu acho que deve ter alguma coisa ali. Não sei, né? cara. É um negócio muito louco. Talvez é daqui, eu não conheci muito padre de fora daqui também, pra saber se os outros de fora de Caxias... conheci muitos porque padres aqui, também. Aqui tem um gringo, né? Que já tem um sotacão. Não, mas ele chegou nas Mas crianças... às vezes isso daí pode ser um costume, pode ser a mesma coisa que como se fosse uma criança, né? Se a criança cresce vendo o que o pai faz... eles veem os padres igual. E vai multiplicando. Então, é aqueles discípulos de pastor, né? O pastor faz assim, o discípulo do pastor faz igual, né? O pastor Wagner, por exemplo... Ele tem o costume de fazer os pontos da pregação e ao mesmo tempo ele tem o costume da mão no bolso, cara. É igual o Chad. Mete aqui, né? Ele não tem a paradinha do Chad, é aquela paradinha que o Chad para aqui, dá aquele sorrisinho, que dá o barulhinho no microfone, né? Não sei se captou aqui. Mas isso ele não tem, mas o bolso tu pega, sempre tu pega, né? Não, mudou o pastor Wagner foi pra Montemor, vem o Cid, e eu reparei quando eu ia pregar, fazer o esboço da pregação, eu comecei a fazer algo que eu não fazia antes. Com o Wagner, eu escrevi os pontos. Isso é muito verdade. Eu vivi muito isso quando a gente teve a célula ali, né? Por aqueles anos. Eu peguei muita manha do pastor Wagner também, do jeito que ele fazia e implantava na célula idêntico. 3 pontos. 3 pontos, Ele sempre tinha uma historinha no meio das pregação. Eu comecei a fazer isso, umas historinhas para exemplificar. E eu acho que a gente vai pegando essa veia. Vai. E aí agora o Cidão, o pastor Cid. Cara, eu peço o esboço dele para fazer a folhinha da célula. Ele escreve tudo, cara. Tudo que ele vai falar. Eu não sei como é que ele me decora, mas ele praticamente fala quase igual a folha. Até as piadas estão lá. O pastor Cid, ele tem um QI... diferenciado, né? Cara. O cara, ele tem um cérebro... Não, é diferenciado. E eu me peguei fazendo isso. Eu me peguei escrevendo literalmente o que eu queria falar. Opa, como é que tá... Eu não era assim, cara. Entendeu? Lembrei de uma coisa... O pastor tem tanto neurônio que os neurônios já estão expulsando os cabelos dele. Mais um corte, pastor Cid. Cara, então, terminando a história do padre. Terminei de imitar o padre. Aí chegou na outra criança mais velha, no irmãozinho. O que é mais precioso pra você, querido? Aí dizia, minha família, meu pai, minha mãe. Aí chegou na minha irmã. Querida, qual é o mais precioso pra você? Pra ver como é que é a minha vida e por que eu sou gordo. Ela pegou, batata frita. O cara é gordo, né, cara? Não adianta. Bom, vamos encerrar essa história, né? Então eu era muito... Minha mãe, minha irmã e eu muito junto. Quando eu comecei a crescer, daí eu rolei o irmão mais novo, né? Eu apavorei, cara. Eu apavorei até meus 20 anos com ela, cara. Não tem cara, Juba. Nossa, eu apavorei, cara. Não tem cara de que era muito louco. Não, eu não era louco, cara. Entendeu? Mas em casa eu aprontava. Eu corria. Conta alguma coisa que tu fazia em casa. O Juba era louco com qual idade? Louco de apartamento. Eu tomava a água da geladeira no bico. Era muito vida louca. Cara, eu roubava o carro dela. Nossa, cara. Eu roubava o carro dela, ela tinha um carro, velho. Eu roubava o carro dela, cara. Que loucura, não. Isso quando eu era mais novo, quando eu tinha carteira. Ô, Juba. Eu batia nela. Ô, Juba. No começo ela batia em mim, porque ela era maior, mais forte. Cara, como o homem normalmente é mais forte que a mulher, eu fui crescendo, cara, eu batia nela. Eu roubava a Jo. Jo, assim, ó, pode meter a mão que o bicho é meio fraquinho. É só um pouquinho mais de resistência que tu consegue bater. Ela era faixa preta mirim de judô. Olha aí, ó. Ô, Juba, antes de nós dar sequência aí, vamos falar dos nossos patrocinadores. Tem patrocinador, né? Que somos nós mesmos os nossos patrocinadores. Agora é o momento. Fruque, patrocina nós. Vocês pagaram por essas aqui, então? Claro, cara. Vocês não ganharam essas aqui. Por enquanto pagamos. Ó, pra quem não é de Rio Grande do Sul, né? Melhor Guaraná do Brasil, Nossa. Hein? Deixa o Dolly no pé, né? Mas nós temos mais patrocinadores. Anuncia aí, Alisson. Tauroni Pizzaria. Traz aí pra nós, Isa. Hoje a gente ganha até uma pizza. Olha aí, cara. Agora eu vou abrir a Fruc. Sim. Ó, o copinho da GR, né? O meu já acabou, cara. Pois lá. Eu como muito. Alguém vai ter que dividir comigo. Vai levar a pizza, homem? O que tem aí? Calabresa e bacon, né? Deixa eu tirar 2 pedaços pra mim, né? Cara, tu podia ter tirado antes, cara. né? Pior. Quer fazer barulho, né? Ele quer aparecer ali na... A produção quer causar. E ele quer bacon, né? Quer Deixa a ter calabresa. E tu trouxe um prato.
Ah, vocês Nós comem na pega mão. na mão, né, cara? Aqui, ó. Vai lá, Ah, Juba. mas a gente calabresa, hein? Esse aqui é o prato dele, então. É. Ah, entendi. E ele ficava mostrando o prato pra você, fica pensando, por que ele tá mostrando o prato pros caras, né? Pra vocês pegar a pizza, Tá não, todo tá mundo morrendo vendo de as tuas fome. costas, Isa, até a tua bunda, cara. Ah, ele pegou Vai. 3 aqui, aí. Tchau. Tá, beleza. Ô, dizer lá pros guris da Taurônia, talvez seja mais caro, mas botar uma Taurônia aqui, né? Botar um esqueminha aqui. Uma vez eu peguei lá, é um amigo meu, uma vez eu peguei, ele fez um coração. Disse, te amo, Juba. Eu vou tirar essa aqui, ó. Ô, foi mal. Bati na câmera. Vamos dar uma fortalecida na galera aí, ó. Isso. Pedindo ali, ó, com o nosso cupom. Tem Pera aí. desconto. Tem desconto, Juba? Acho que não, velho. Acho que Não, o nosso cupom vai fazer a gente ter mais Futuramente, Bombar mais. Vamos lá, vamos dar uma força. Futuramente, cupom da GR tem. É. Oi, é boa a pizza, hein? Ué, top, cara. Muito boa. E ó, aqui nós não mentimos, hein? Muito boa, a gente não Ah, pode nem mentir. pode mentir, Ah, né? É muito boa mesmo. Isso aí. Vai lá, manda. Tem WhatsApp? Tem? Tem ali, ó, o Tem ali, telefone. A gente vai botar na descrição. Tem o telefone, WhatsApp, a gente bota na descrição. Mas principalmente ali. Instagram, né? Manda uma mensagem lá, fala assim, meu querido, eu quero uma pizza de calabresa e bacon. Eles têm uns sabores bem diferenciados É. lá, cara. Bem deles, eles Olha aí, criaram, ó. tá ligado? Que loucura. Vamos. Liga pro cara e fala assim, meu querido, o pessoal da GR lá Diz, e, ó, e o Juliano falou que vocês têm um sabor bem diferenciado. O Aí Juliano, fala ele assim não- pra ele assim, ó, me surpreenda. E se eu não gostar, eu não vou pagar. Os guri da GR pagam. Tá. Continuando a minha história rapidinho. Daí, cara, quando eu comecei a ter mais consciência e tudo mais, eu vivia sempre na casa da mãe e do pai, na casa da mãe e do pai. Eles nunca brigaram com isso, bem de boa. Mas eu morava na minha mãe. Eu morava com a minha mãe, fui criado pela minha mãe. E aí tem uma história que é lamentável pra mim. Não é lamentável, cara, porque é bem lamentável, mas assim, foi bullying muito tempo da minha vida na igreja. Porque a minha mãe, ela mostrou a foto desses detalhes. Eu ia no balé, dos 5 aos 8 anos, acho que eu Nossa, fui no isso balé. vai dar um corte, cara. Eu fui no balé. E é porque eu não Tu vou sabe mais- ainda algum pastor. passo, Juba? Tu sabe algum Pastor. passinho ainda? Eu sei, cara. Tu não faz pra nós, Juba? Eu não faço porque eu... Não vou fazer outro. Pastor Não, Juliano, Juba. o corte vai ser Pastor Juliano. Antes de fazer teologia, fez balé. Não, mas da hora, tudo bem. O cara quer fazer balé, tudo bem. Vai Nada lá. contra. Faz balé. Nada contra. Mas eu não queria usar a malha. Eu queria usar o tutu da minha irmã. Que loucura, mano. Não, tanto que na minha... Tu teve um processo de libertação aí também, né? Não, cara. Tanto que, assim, ó... Não, Como assim, não- cara? Tutu. Cara, era influência da minha irmã. Minha irmã era- Gaúcho, assim. Minha irmã era o meu ídolo, cara. Tu entendeu? vai- Ela ia de tutu, eu queria de tutu. Um dia eu botei ela, tirou uma foto e minha irmã não. ficou com essa foto. Vamos dar uma chance pra tu se salvar dessa que tu falou agora. Com quantos anos tu tinha vontade de botar o tutu? 5. Ah, não. 5 anos é tranquilo, né, galera? O que seria o tutu? É aquela saia rodada, né? É a saia, eles chamam de tutu. Tanto que no meu... Na minha... A gente fez uma festa antes de eu casar, a despedida de solteiro crente, né? A gente foi jogar futebol com um churrasco. Mas daí os guris se falaram, eu aluguei uma quadra pra galera jogar. E eu me uniformizei, chegou na hora lá o Leomar convidei ele. O Léo? O Léo chegou com um tutu. Ele disse, tu vai jogar de tutu. Que loucura. Tu só pode tirar, cada gol que tu fizer, tu tira uma peça. Meu time não passava pra mim. Só pra ficar jogando de tutu. Ah, Eu não, eu vai ter que zoar, né? Não, certo. E tiraram foto e tudo, né? Mas a minha mãe tinha uma foto disso aí, cara. E aí um dia os guris, os mais antigos, né? O Ricardo, o Lucão, eles viram essa foto. Né? Cara, tu já entrou ali falando já. Ainda bem que vai mudar de assunto, né? É, não, vamos virar um pouquinho podcast Tá, mais bem curioso. cristão. Vamos. Que tu começou indo na igreja, então, luterana. Quantos anos, Ju? Eu fui, literalmente, eu fui com 12. Mas ali existiu algum processo dos teus pais ser cristãos, alguma coisa? Não. Nada. Conta como é que Tu foi começou por indo. linha, É. por... Assim, ó, que nem O eu que disse. te levou? Vou dar um resumão da minha personalidade. Eu era praticamente um prodígio no pré. Tanto que eu fui o orador da turma, porque eu lia e eu falava muito bem. Não falava tão bem, eu atropelo as palavras até hoje, mas eu sabia ler e falar o que eu tava lendo. Entendeu? Aí o que aconteceu? Dá de bacon, dá de bacon. A galera... eu era mais seguro, assim. Quando eu tinha meus amigos, quando eu troquei do pré e fui pro
pro nosso falecido ensino fundamental, nem sei se assim se chama ainda. Mas fui pro ensino fundamental, me trocaram de colégio. E tentaram colocar com meus amigos, não conseguiram. E aí eu tive um processo do primeiro ano, primeira série, até ali a quinta série, cara, um dos piores momentos da minha vida, cara. Por quê? Gordinho. Na minha época, eu era o único gordinho. Tinha um moreno, tinha o gordinho e tinha um fedido. Não, cada um. Não, às vezes o cara era o mesmo, às vezes era o gordo fedido, entendeu? Mas e a galera zoava, velho. A criança, quando ela quer, cara, eu passei muito porque não tinha amigos. E aí eu me introverti. Não é que eu era envergonhado, eu era inseguro. Tem muita gente que diz, eu sou envergonhado. Não, o cara não é envergonhado, o cara é inseguro. Porque começa a conversar com o cara, rola. Quem é envergonhado, tipo, a Cat, a minha esposa, ela é envergonhada. Sim. E não é insegura, ela é envergonhada. Ela vai ser sempre na dela, quietinha. Às vezes se solta, né? Mas é bem raro. É bem raro que ela se solta, né? Rolou uma história de detalhe que a gente não pode contar, né? Não pode contar. Não, aqui ó. Foi um dia que ela se soltou. E aí, então, voltando pra história. Na quinta, aí o que aconteceu? Foi nesse processo que rolou que os caras comiam o meu lanche. Por quê? Meu pai viajava, tá? Toda semana. Até 10 anos eu morei com a minha mãe. Com 10 anos eu pedi pra mãe, eu quero morar com o pai. Minha mãe disse, beleza. Porque ele sempre foi naquela coisa, deixa ele escolher. Não que seja bom, não é ideal uma criança de 10 anos escolher tudo na vida dela. Com certeza. Mas ali dizendo, deixa ele escolher. Meu pai viajava, ele deixava dinheiro, entendeu? E cara, te vira. Porque o pai não tinha, ele tinha um frigobar. Sabe o que é frigobar? Sim. Podia, futuramente. Olha, ó, Consul, Electrolux. Patrocina nós. O frigobarzinho aqui, ó. Tá? Qualquer ele tinha só um frigobar, cara. Comprar patrocina nós. Ele morava no kitnet, cara. Sabe aquele kitnet, né? Sim. Que é minúsculo, cara. Ele tinha só um soft lá, um soft é maior até. Ele tinha um frigobar. E aí quando eu quis morar com ele, aí que ele começou a procurar fogão e não sabia cozinhar. Ligava pra minha avó. E muitas vezes a gente comia fora. Era o costume, era como o pai sempre teve. Vamos comer fora. E ele deixava com dinheiro. Do querer morar com o pai. Eu fui morar com ele, cara. O pai viajava muito, coisa e tal. Ele me dava dinheiro pro lanche. Todo dia. Eu ia lá, todo dia pegava um refri e uma Coca-Cola. Só que como o Lucão... Assim? Um refri e uma Coca-Cola? O refri e uma Coca-Cola. Eu estudava em colégio particular. Um refri e uma Coca-Cola? Não, refri Leva a cortar. Eu tenho esse problema. Percebemos. Entendeu? Eu sabia ler quando era no pré, depois eu desaprendi. Ler e falar. Só no pré. Só no pré, não. É aí que tá. Sabia pintar os desenhinhos sem borrar. Pintar nunca foi comigo. E um cachorro-quente. Uma coca e um cachorro-quente. E aí o Lucão, que é um deles, e teve mais um outro menino lá, na época. Deixa eu só te cortar. Coca, patrocina nós também. Né, mano? Tem coca? Tem coca também. Porque eu tô vendo que só o cara... Até se tu quiser buscar pra nós lá, com o meu, acabou meu fruto, por favor, bem escrito. É só o cara de fora que tem a coca, ele tem a coca ali pra ele. Cara, então assim, aí os guri começaram a pedir um pedaço. Ela comia um pedaço. Eu nunca gostei de dividir comida. E eu até hoje não gosto de dividir comida, eu acho que é por causa dessa época. Nossa, pegou um gole do teu refri, tu me deu uma olhada. Pegou um gole? Tu me deu uma olhada. Acho que eu não gosto, cara. Não gosto, cara. Eu não sei porquê. Me perdoa. Né? Tem que tratar. Pastor Juliano. Mas machuca às vezes. A minha esposa pede comida pra mim, eu fico louco, cara. Louco. Mas daí é que a gente entra num assunto meio complicado, né? Né? Tu passa por isso também, né? Eu também passo por isso. Né? Não é que é Alisson. Não, é aquela história assim, a minha esposa, depois a gente tá almoçando. Aí tem um refrigerante. Aí eu vou lá, né? Sirvo o meu copo e sirvo o dela. Aí eu tô tomando. Daí ela tomou o dela e tem o meu ainda. Ela não consegue pegar o refrigerante e servir o dela. Não, ela vai lá e pega no meu. Isso me deixa muito bravo. Ó, Bruna, pega a dica aí. Muito bravo. Pega a dica. Ela sabe, não vai mudar. Elas têm prazer nisso. É um prazer. Cara, ó. Aí eu comecei a levar mais dinheiro e comprar 2. Eu dava ali um cachorro-quente pros guri e comeu o meu. E aí, isso é a minha lembrança. Cara, mas era top essa escola, né? Tinha cachorro Era São Carlos. Meu pai sempre ralou pra pagar colégio particular pra mim. Na ele minha sempre época quis. era o Sagadão que ela falava. Sagadão. Pererecas. Nem era pererecas. Naquela época. Sagadão, era 50 centavos o Sagadão. Cara, e olha só. Na quinta série, um dos pais dos 2 meninos, não o Lucão,
começou a reparar. Olha aí, ó. Aí, ó, Coca. Aí, ó. Eu não ganho. Ah, não, né? Tamo junto aqui, eu não tenho problema em Tu dividir. não tem? Vamos deixar só isso. Cada um tem seu copo. Obrigado. Obrigado, ó. Convidado tem privilégio. Aham. Porque agora eu te Ainda mais agora alguém que não forneço tem a problema de dividir. P de pastor? Boa. K do quê? Cat. Boa. Tem Boa, qual você que é a outra sabe. que tem aí, sabe? V do quê? Bah, lembrei do filme V de Vingança. Desculpa. É a primeira coisa. Não é legal, né? mas V de Cara, Vida. esse pastor, pastor nem precisa de sabia que o conversão, pastor cara. podia assistir esses tipos de filmes. É interessante, cara. Pode assistir, cara. Assiste filme de vingança, né? V de vingança, é o que ele se lembra. Aí o pastor não gosta de dividir. Não. Tá meio ruim, né, cara? Meu Deus. Mas o poder, cara, poder tu pode tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ah, é pecado? Cara, pode se tornar. Sim. Qualquer coisa na vida pode se tornar pecado. Isso é muito louco. Mesmo que não seja pecado. É verdade. Tu pode transformar isso num pecado, dependendo do teu vício, dependendo do que ele toma teu tempo. Tem muita coisa. A questão é tu ter controle, né, cara? Sim. Warzone. Warzone, jogo. Aliás, eu falei pro meu... É pecado? Eu falei... Manda um Claro que abraço não. pros guri, manda um abraço. Tem os guri, ó. Léo. Como é que é o nome do grupo? Do squad? É os guri, não tem, a gente não fez, né? É os guri. E aí tem então a Luísa, joga com a gente, o Léo também, ó. E o Rodrigo. É um dos squads, eu tenho outro squad também. Ih, pastor não é fiel ao grupinho. Não sou. Que é a... Outro corte, né? Pastor Juliano não é fiel. Como é que é? Squad? Ao squad. Squad. Aí a Eu Nina não também. sei. Não, o corte vai ser assim, o pastor não ora, mas joga. Nina e o Matheus, ó. Falei que ia falar de vocês, falei. Tá? No nosso outro squad lá. Ah, os guris jogaram com a Nina esses dias, a Nina joga muito bem. Bom, mas continuando, né? E um dos meninos, quando chegou lá, ele começou a chegar sem fome em casa. O pai reparou, foi pro colégio, descobriu o que estava acontecendo, descobriu que eu tava patrocinando o cara, né? E esse cara de São... Eu sempre quis ter um colega assim, cara. Eu sou azarado, cara. Na minha época o cara tinha alguma coisa que dividir. É. Mas assim, resumindo, cara, Ou comia escondido, né? Botava embaixo do casaco, chegava lá aqui, ó. ó, resumindo pra gente não perder. Na tua época que o cara comprava bala e coisa assim, e se alguém pedir, é quase que nem uma coisa ilícita que tu tinha na escola. O Lucão? Ah, hã? Eu pensei que era o Lucão, porque o Lucão fazia um negócio Não. que eu não posso contar aqui. Na época da escola, tipo, o cara tinha um Acho que chiclete, o uma Lucão vai bala, ter que vir também pro podcast. Vamos ter que entrevistar o Lucão, porque o Lucão tem história também, cara. Mas na O época Lucão me da aloprava, escola, o na Lucão me época- zoava. Ah, imagina. De gordinho e coisa e tal, bem pouco, mas ele me aloprava, cara, no colégio. Vocês não faziam assim na época da escola. Ah, tinha uma... Comprava bala, chiclete e coisa. Aí um amigo teu te pedia. Aí pra... Não... Tu não ser o conhecido que tinha, né? Passava meio que por baixo. Fica quieto, né? Não conta- não Era conta que eu parecia uma tenho. coisa ilícita que o cara tinha É, no não- bolso. Ó, não conta que eu tenho, coisa. Botava no bolso e vazava. Aham. Cara, então, nesse período de primeira a quinta série, eu sofri muito bullying, cara. Muito mesmo. Não era convidado pra nada, tinha que me virar pra... Cara, o pavor da minha vida, naquela época, era a professora dizer que trabalhava em grupo. Porque eu não tinha amigo, cara. Nossa. E sério, eu pensava em me matar muitas vezes. Nós era muito diferente, Chu. Nessa época de me converter, eu fazia terrorismo. Se não fizer, eu vou te surrar. Faz, trabalha, que senão... Nossa! Era tipo aquele do americano que é jogador de futebol americano e me manda o nerd fazer o trabalho. Mas eu não era o americano. Não, E eu na minha época era o nerd. Então, nós temos- tu era o que os caras mandavam fazer o trabalho. Que loucura, né? Não. Três opostos aqui, né? É, 3 opostos, cara. Porque eu sofri muito, cara. Eu Unidos por pensava. um mesmo objetivo. Não, um dos meus piores erros, se você é um adolescente ou um pré-adolescente que tá vendo esse vídeo, um dos piores erros foi nunca falar pros meus pais, velho. Minha mãe e meu pai descobriram, sei lá, faz uns 3 anos que eu sofria bullying no colégio. Tanto que eu peguei o hábito de faltar aula. Gazear mesmo. A minha mãe, ela ia trabalhar cedo, eu fazia, às vezes que eu botava o uniforme, descia, Virava a ela ia esquina. embora, eu voltava, dormia. Hoje, só pra nós entender, daí o pai do teu colega lá foi na escola e tal. Na tava quinta comentando série. isso. E aí ele me convidou pra ir pra praia, porque... Não, tu vai se pra praia. E ali comecei minhas amizades. Uhum. Mas não é alguém que a gente conhece? Não, hoje não, vocês não conhecem. Tá. Pouquíssimas pessoas conhecem. O Lucão conhece, né? Tá. Mas eu já vou chegar lá. E tá resumindo, sofri muito bullying. Pensei em me matar.
Glória a Deus. Não tinha coragem. Era uma coisa mais de chamar a atenção. Tem muitas pessoas que elas querem falar de suicídio, querem se matar porque elas querem chamar a atenção. Então, e elas acabam não fazendo, né? Graças a Deus. Mas tem gente que realmente ela chega a um ponto de que ela acha que a vida dela não vale mais a pena e infelizmente elas acabam fazendo isso. Né? E, por favor, cara, Jesus sempre tem a saída. Sempre. Ele sempre vai te preencher. Então foi o meu caso. O meu caso, posteriormente, foi esse. A né? vontade do suicídio sempre é uma falta de Jesus. Com certeza. Porque se tu tem Jesus, se tu tem verdadeiro, Jesus, né? Se Você tu tem tem Jesus no teu verdadeiramente, coração, cara, a tua vontade é de viver, a tua vontade é de fazer, a tua vontade é de alcançar, né? Então essa questão do suicídio, com certeza ela está vinculada com aquilo que nos afasta da criação, né? Nós somos feitos para Jesus. Ela cara, mas ao mesmo tempo... Nós somos a criatura do Senhor. Mas ao mesmo tempo, cara, até pastor já às vezes passa pela cabeça. O diabo dá uma soprada. Sim. Dá. Então não dá pro cara se condenar. Eu tô pensando nisso, Mas então é eu não fardo, tenho Jesus. É um fardo que tu acaba carregando que não é teu. Porque tu quer mudar a tua dor, né, cara? Tu quer acabar com a tua dor. Porque tu quer um padrão que o mundo te diz que tu tem que ser, ou que as pessoas dizem que tu tem que ser. E aí que tá o problema, isso que eu tava falando, a gente é feito para Jesus, né? Então quando tu se importa em agradar ele, entendeu? Tu não vai se importar com a opinião das pessoas. É isso que acontece muitas vezes, né? Mas daí a gente vai longe, né, Doide? Porque eu acho que um dos principais problemas hoje do crente que tá tentando é realmente querer a opinião das pessoas. Né? Não que ela não seja importante, porque a Bíblia ela vai dizer que a gente tem que ser aprovado pelos homens, né? Sim. Mas a questão é se tu faz por causa disso. Isso. Né? Então aí que é o problema, né? Mas esse acaba sendo uma burrice, né? Porque cara, a palavra de Deus diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então tu tá enganando a si próprio, né? Porque o Senhor, se ele conhece teu pensamento, sabe que tu tá fazendo por causa das pessoas, não por causa dele. Mas eu acho que essa questão das pessoas, enfim, com depressão e tal, é uma perca de foco também, né? Que nem o Juba falou, tem pastor que às vezes passa isso na cabeça. Passa, cara. Eu já passei. É uma perca de foco. Tu não fica tipo, com a cabeça assim meio... Não sabe pra que lado tu tá indo, tu fica bem, bem perdido, né? E é isso que pra mim, minha opinião, né? Que abre a brecha, né? Tipo, essa perca de foco, eu tenho um pouco só de medo, e tudo isso eu concordo com vocês, eu tenho um pouco de medo quando você coloca muita culpa na pessoa dela estar sentindo isso. Não tô colocando... Não, que talvez o jeito que a gente fala parece, nosso papel... Jesus é saída, se você não tem Jesus, não. O nosso papel sempre vai ser estar atento a essas pessoas. Sim. Por exemplo, a minha esposa tentou suicídio 2 vezes por uma depressão profunda. A partir do momento... Daí chegou um momento da vida dela que eu disse pra ela, Fábio, não sei mais o que fazer para te ajudar, mas eu conheço um cara que pode te ajudar. É aí que tá. Daí eu levei ela até uma igreja e ela conheceu Jesus. Hoje ela é uma bênção e tal. Todo mundo conhece ela. E eu digo pra ti agora, cara, ela só tem vontade de viver mais. Ela não tem mais vontade de acabar com a vida dela, mas ela tem vontade cada vez de viver mais. Porque ela encontrou o motivo. E a real é essa, porque nós fomos criados para Jesus. E pra quem tá ouvindo a gente, cara, se você pensa nisso, vai pra Jesus, cara. Procura um cara legal, procura uma igreja legal. O seguinte, né, cara? Tá sozinho, falta um brother, falta um amigo. Todos os nossos vídeos, inclusive nesse, vai ter no link ali, um WhatsApp, chama a gente. Tem uma galera top que tá esperando pra te abraçar, pra curtir contigo, pra te dizer que tu é importante. E é aí que eu quero chegar. Posso pegar teu link? Vamos lá. Cara, aí que tá. Quando, então, eu começo a ser amigo desse cara, esse cara era meio amigo do Lucão, o Lucão era amigo do menino que ia na Luterana, rolou um convite pra gente começar a ir, fazer um time de basquete, lá tinha atrás uma quadra, eu comecei a jogar, e cara, eu não conheci Jesus primeiro, eu conheci a galera de Jesus primeiro. Legal isso que tu falou. Entendeu? A moral é que, cara, eu tive uma conversão, demorou um pouco pra eu conhecer Jesus mesmo, mas eu achava que eu já conhecia. Isso não é ruim. Porque o que me fez mesmo ir pra igreja, cara, é que eu não tinha amigo. Eu cheguei na igreja e o pastor Ricardo fazia bullying comigo que eu era gordo. Ele era magro. Era. Tá. Mas viu, não faça bullying com um gordo, você pode ser o gordo no futuro. Faz o V de vingança aí. Faz o V de vingança agora. É a tua oportunidade. É verdade. Não pode, irmão.
E aí, mas aqui que aconteceu? Aí, Só que daí vai ter volta, né? Porque com certeza o pastor Ricardo vai fazer um podcast com a gente. Ele vai me zoar. Então vamos deixar assim. O pastor lá da época chamou os guris e disse, Guzar, não faz isso. Porque o cara sofria lá, a gente quer ele aqui. Os guris pararam, velho. Hoje o pastor Ricardo é meu melhor amigo. Entendeu? O Lucão, um dos meus grandes amigos, melhores amigos. E foi por causa disso que eu fui pra igreja, cara. A real foi isso, porque a galera me abraçou. Tu chegou na igreja, então, pra encontrar uma amizade. Cara, foi isso. Encontrou teu melhor amigo. E aí depois, com o tempo, foi rolando. Aí que tem aquela coisa, eu olhei o altar e disse, cara, que da hora. Aí caiu motivação errada. Tu acha que isso foi um propósito de Deus ou foi algo que tu procurou tu mesmo? E daí Deus te levantou nessa área? Ah, mas daí que tu vai entrar numa questão do que você acredita, né, cara? E É, eu acho que é os dois, cara. opinião, Eu sim. acho que é um pouco dos dois. Porque quem mais pode responder essa pergunta além de ti? Só o Senhor, né? É, cara, Então, eu acho que é um pouco dos dois. Não é só eu e não é só ele. Tu entendeu? Eu acho que é um pouco foi dos um dois. sonho teu que era sonho dele. Mas eu não tinha, né? Eu fui ter quando eu conheci, mas eu tenho a escolha de não querer. Sim. Eu creio nisso, né? Sim, sim. E eu tive a opção. Mas, cara, eu entrei lá e disse, eu quero entrar nesse ministério de louvor, cara. Aí com 12, 13, 14 anos, firmei essas amizades. Cara, comecei a esquecer isso. No colégio, a minha vida mudou. Eu voltei a ser aquele menino que falava, que não tinha vergonha, que conversava. Tudo começou a mudar. E aí eu olhava os guris tocando, cara. Eu não tocava. Até os 14 anos eu não tinha pego num violão. Na minha vida. Olha que loucura, Não cara. tinha pego. Até os 14 anos eu nem imaginei. Não, então com certeza foi um sonho de Deus. Porque o dom que tu tem, tanto para ensinar como tu desenvolve na área da música, é incrível. Né? Então muitas pessoas a gente vê, bem de berço, né? O pai e a mãe ensinando desde pequenininho, 5 anos já tocava teclado e tal. E tu com 14 anos não tinha nem pegado um violão na mão, não tinha, cara. Eu tinha muita segurança. Eu achava que, cara, eu não vou fazer isso aí. É muita mão. Cara, meu pai tinha uma guitarra. Meu pai sempre tocou. Ah, bom. E essa guitarra tá lá em casa, até hoje. Algumas fotos, tem alguns vídeos aí no... aliás, né, tem as nossas redes sociais do Ministério Além da Música. Escreva lá Ministério Além da Música no YouTube, no Instagram. Já vamos chegar lá no Além da Música. Então, lá tenho as minhas guitarras, tá lá no que eu fiz lá na minha sala, tem a guitarra do meu pai. Ele tem 60 anos, 60 e poucos anos a guitarra já. Não, 60 e poucos, o pai tá com 72 já. E aí essa guitarra, cara, meu pai ouvia e eu olhava assim, cara, muito difícil tocar, não ia querer. Aí ao mesmo tempo que começou a acontecer, esse meu amigo que levou a gente pra igreja, que não é o mesmo amigo da praia, e não é o Lucão, é um que levou todos nós. Esse amigo da praia acabou não ficando, o Lucão ficou um pouco, depois saiu, 2, 3 anos depois voltou. É a história dele. E aí, cara, esse cara, ele chegou pra mim, e na 8ª série tinha um evento no final do ano, que os pessoal que daí ia se formar, ia pro ensino médio, te fazia, envolvia música. E ele era batera da banda luterana. E ele disse, cara, que tal tu aprender? Eu, vou lá. Falei pro meu pai, cara, vou te botar na melhor escola de música. Espelhou. Prelúdio. Propaganda da Prelúdio, patrocínio dos Prelúdio. Melhor. Nós estamos desesperados. Patrocina nós, estamos desesperados. Não, para com isso, cara. Mas é pra levar a mensagem de Jesus, velho. É isso aí. Cara, então, aí eu fui lá, eu não gostei. Eu não patrocina nós, porque fala mal agora. Eu não gostei. Eu acho que era muito avançado. Partitura, até foi bom, mas eu fiquei 6 meses, não curti. Saí de lá, os meninos da Luterana começaram a dar aula. Eu comecei a fazer aula de guitarra com o Lucas Beck, o Fussis, que a gente chama de Fussis. Baita no guitarrista. Cara, ensinou praticamente toda a minha base. Assim, muitas das coisas que hoje eu pratico, ele que me deu o inicial, né? Que loucura. E ele começou a me dar aula, cobrava super baratinho. Mas teve instrumentos que tu aprendeu sem ninguém te ensinar, né? Mas daí vai longe, cara. Aí nós começou longe. Então na guitarra. Violão. Eu sou apaixonado por violão. Eu toquei guitarra, até aqui um tempo, né? Mas por necessidade, cara. Mas eu sou... é difícil. Dá pra ver que tu... Não, mas na guitarra daí foi algo que tu... Sozinho. Sozinho. Não, sozinho com toda a bagagem que tu tem do violão, né, cara? Tá, sim, da teoria, sim. Mas tem muita história ainda. Esse cara que levou, que falou da gente fazer pra mim fazer violão, tudo mais, cara, é esse cara que faz uma escola, anos depois ele vai pro Instituto Cancion, tá? Lá na Argentina, estuda, vem pra cá, começa a congregar, e daí na Fonte, a gente já tinha saído da Luterana, tá? Vai na Fonte e ele abre uma escola, Instituto Live. Eu falei, agora é a chance de eu cair, sim, de cabeça na teoria. Mergulhar. E era muito difícil.
Foram 12 ou 15 aulas, eu não lembro. Mas até a sexta eu não entendia bolhufas. Porque partitura é algo que é mais avançado. Cara, tipo, é um som escrito. Sim. Mas não é um som que nem o kkkk que tu coloca no WhatsApp. Ele é um som que tem um tempo, que tem uma intensidade, que tem uma... E é um desenho ali. Então quem lê... se tu botar uma partitura agora, eu não vou sair tocando. Eu vou demorar uns minutos pra ver. Mas foi ali, cara. Tinha 12 pessoas. Só 3 se formaram. E tu era uma delas? Eu era uma delas, cara. Ainda bem, né? Graças a Deus. E pode pedir pra ele. Eu me formei com nota total. Uau. E eu não sou um bom cara de colégio. Quantos anos isso? Ah, velho. Não vou lembrar, mas faz uns 10 aninhos já, eu acho, cara. Enfim, uns 20 e poucos. 2009, 10 por aí. Mas tu avançou bem, né? No prodígio de... Cara, eu não sei se... Eu nunca fui... Nossa. Não, tá. Ah, toma banho. Aí, cara, eu nunca fui... Nossa, o cara... Olha só, ele tem talento pra tocar violão. Entendeu? Eu sou professor hoje. E eu me lembro como eu comecei. Cara, eu era normal. Sou normal. Sou muito esforçado, né, cara? Tanto que, assim, eu entrei na Luterana e a minha motivação errada foi o quê? Eu queria entrar na banda porque eram os caras. Era descolado. Era os descolados. E ia pegar as garotinhas. Cara, eu era muito já envergonhado, entrou no cara. assunto aí. Eu tentei até, né? Queremos saber. Meu, eu não peguei, cara, eu nunca fiquei na minha vida. No meu tempo existia um Tu era ficar. muito namorador. Eu trovava. Eu gostava de trovar, mas eu não. Vou usar o termo, eu não pegava. Não, então peraí. Eu não beijava. Não é que tu gostava de trovar. Eu não ia pra É frente. que tu não avançava o Não sinal depois da avançava. trova. Eu tinha muito tempo, eu tinha vergonha, medo e temor depois que eu me converti. Ah, que legal. Entendeu? Então eu tive 3 namoradas. As 3 eu só beijei depois de orar com elas. Uau. Mas que exemplo. Eu era muito novo, cara. E assim, Deus me livrou Deixa eu contar assim. uma história, já que tu... Conta. Que tu abriu aí. Olha aí, ó. Ó, o Insta. Ah, a gente tá cruel, né, cara? Olha só os meninos, né? Olha a minha cara ali, meu Deus. Divulga aí. Tá só minhas testas, né? É os guri. Olha ali. Ó, o essa ali. beicinho. Ó, essa foto ali é da guitarra do meu pai. Essa guitarra é a guitarra do meu pai, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu fiz uma fotinha lá em casa com as palhetas que a gente mandou fazer. Essa é a guitarra do pai. E tu toca nela ou é só tipo algo assim? Tipo, Cara, só se... Não, eu não gosto de tocar nelas. Eu tenho a dele e do outro lado tá a do Pastor Wagner. Que quando ele foi... Ele nunca ninguém tocava nessa guitarra, cara. Ele me deu essa guitarra. Eu quase chorei na hora. E tu tá quase chorando agora, acho. É, só de vou falar. falar. Enfim. Continua. Senão não. Não, vamos lá. Cara, então foi muito louco, cara. Foi muito louco. Tudo isso aconteceu, eu olhei, eu entrei com a motivação errada, mas depois ela foi mudando. Entendeu? A motivação, mas eu era moleque, então não foi uma maldade do meu coração, eu quero aparecer. E os guris me abraçaram, assim, Pegando mas... um gancho disso aí que tu tá falando, de, Sim. entrei com motivação errada, enfim, Ministério de Louvor e tal, da Luterana. No que tu acredita, assim, no sentido de... tem bastante gente que fala, converti pela dor, converti pelo amor. Qual que é a tua opinião sobre isso? Me converti pela carência. Uhum. Eu tinha uma carência de atenção, né? Mas não tinha dor, cara. Era moleque, não tinha tu dor. crê Né? na pessoa que se converte por amor? Claro. Sim. No sentido assim, tipo, em si a vida dela tá aos olhos do mundo, tá Show de bola, cara, tá legal. Aí alguém fala de Jesus pra ela, nossa. Eu não sei se de Tu primeira... conheceu alguém? Assim? É. De primeira conheci. Conheci uns caras da hora, assim. Conheci uns caras Que legais. não precisava, não tava mas- tudo certo. Mas o meu conceito é que todo mundo que se firma chega nisso. Uhum. É um segundo estágio. Eu cheguei pela carência que eu tinha. Assim. Que é pela dor. E a... Que é pela dor. Pela dor? É pela Mas, dor. mas é o segundo passo. E aí, de repente, cara, ele morreu por mim. Meu, eu demorei anos pra entender o que significava um cara morrer na cruz por mim. Claro. Eu nunca deixa eu entendi te fazer a uma- lógica é que disso. se- Deixa eu te fazer uma Isso, pergunta. tu tem que chegar num passo, né? De Tu tem que entender. Entender que Tem que foi por entender. amor. Tu falou desse processo que tu chegou, fez amizade com a galera, quis ficar por causa da amizade da galera e tal. Entrei no louvor. Entrou no louvor, Mas aprendeu não a era pra tocar. Não era pra tocar. Porque eu não tocava Tá, bem. cuidava dos slides. Eu fui o auxiliar do auxiliar. E o auxiliar era o Ricardo. Ele cuidava da mesa de som e eu cuidava do que era chamado de retroprojetor. Se você não sabe o que é isso, você é novo. Mas enfim, tu ficou por causa da galera. Fiquei. E nesse processo, depois tu já pulou pra 10 anos, aprendeu tudo da música ali. Tudo não, cara. É, tu nunca mas hoje aprende tu é tudo. fera, Juba. Não Não. precisa ser tão humilde. Cara, eu sei que eu não sou tão... Assim, eu sei que eu poderia ir muito além da música.
Parei. Foi só o merchan. Mas, cara, assim, me esforcei, estudei, eu pulei essas etapas todas, né? Mas tu poderia ir muito além da música que tu tá falando. Cara, porque tem níveis de conhecimentos muito mais avançados. Que nem eu te disse, se tu botar uma partitura aqui pra mim, eu vou demorar... Eu vou entender o que é aquela nota, mas eu vou ter que procurar ela no violão, depois eu vou ter que ver outra, vou ter que analisar o tempo dela, eu vou demorar. Tem cara que tu vai botar a partitura aqui, ele vai pegar o violão e vai sair tocando. Certo. Entendeu? E outra coisa, tem agilidade. Existe um nível que eu não... E agora, com 33 anos, que eu não alcanço mais de velocidade, por exemplo. Eu não sou rápido. Entendeu? Eu sou... mas a gente... No ponto, eu demoro ali pra ti não... Tu tava no violão, né? Não. Aí a batida. Tô falando aqui. Cara, mas a batida é um negócio esquisito, porque eu acho que eu tenho uma batida legal e diferenciada. Leva um pãozinho fofo assim, ó. Meu mãozinho é gordo. E aí... Cara, mas então... A batida, eu acho que eu sou um pouco diferenciado na batida, mas é que porque era o meu pior defeito. Meu primeiro líder de louvor, o Marcelo, não o Marcelo que a galera conhece, é outro Marcelo, o Charão. Cara... Te cobrava bastante. Nossa, velho, mas ele era brabo, cara. Imita ele também. Não, eu imito um paulista. Ô, mano, você tá louco, mano? Você fez aqui, tem uma história do Ricardo. Que o Ricardo... Conta. Não, vou resumir que, né? Sim. Que o Ricardo, sei lá, ele disse assim, mano, não puxa o que é a fonte do teclado, né? Uhum. Naquela época elas eram grandona, pesada. Sim. Teclado... Era quase isso. Mano, não puxa isso pelo cabo, mano. Aí o Ricardo começou a puxar pelo cabo, estourou o bagulho. Eu falei, mano, não puxa pelo cabo, você tá louco? O cara saiu no meio do ensaio e sumiu, o líder. O Ricardo ficou lá, o que tá acontecendo? Nós ficamos todos se olhando. Deu uma meia hora, o cara voltou com uma outra fonte, o cara foi comprar na loja, velho. O cara era bravo, o cara era pistola, assim. Na época foi até importante pra nós, um pouco, assim. Mas eu nunca... Gurizada, né? Cara, É que gurizada... Zoa. zoa, né? Ele não era tão mais velho que a Hoje em gente. dia aí, já estamos tudo velho. Mas vamos voltar lá, Ele foi Juba. muito importante pra minha vida, cara. Muito importante pra minha vida. Sou muito feliz por ele. Vamos voltar lá. Então tu entrou pela música, ficou ali, e nesse meio desse processo tu se converteu. Existiu algum momento específico? Aquele Que toque rolou? do Espírito Santo. Cara, então, E sim, daí eu senti o amor de Deus. É Sim, isso sim. que eu quero na minha vida, E me foi- sentir E preenchido. foi bem de boa. Não foi tão de boa quanto alguém sozinho no seu quarto, mas não foi um evento. A gente tava na Luterana, cara, e aí o nosso ensaio, olha só, a galera hoje em dia ensaia 5 horas antes do culto, né? Cara, o nosso ensaio era das 8 da manhã, meio-dia no sábado. Toda semana. Tinha 4 horas de ensaio. Ô, louco. E não ensaiava as 4 horas, a gente ficava A uma galera hora. hoje ensaia das 5, Das 5 às 6 mais e um corte. 20. Pastor Juliano reclamando que o pessoal do... Não dá tempo, cara. A galera mais velha, casada. Cara, era um bando de moleque, mano. Menina e moleque que era adolescente, Sim, tinha sim, tempo, sim. mas foi preciosíssimo, cara. Quem não teve isso, perdeu, velho. Perdeu. E a gente fazia uma oração lá embaixo. Lá que eu fui batizado. Ele pegou minha coca. E olhou aí. Lá que eu fui batizado no Espírito. Lá que eu fui batizado em línguas. Porque eles ministravam a gente lá. A luterana não falava muito disso, mas lá naquela salinha eles falavam. E um dia, cara, eu simplesmente senti uma presença fenomenal nessa oração. Estava lá meia dúzia. Não, tipo um pouquinho mais, uns Nesse 10. momento que vocês tinham Do louvor. do louvor. Do ministério que Mas eu a entrei e não luterana tocava. sempre teve, né, uma resistência com o mover do Espírito. Cara, eu não vou dizer resistência, porque eles liberaram a galera que queria avivar. Tá, Certo? façam, domingo de noite é com vocês, deixa a nossa liturgia do domingo de manhã, não teve problema. E esse teu líder de louvor, ele era... Batista. E ele começou a namorar uma menina, ele era de São Paulo. Então ele já era totalmente adepto a tudo isso. Não, ele levava a gente pra salinha, tá ligado? E na verdade, nessa época, a gente fez algo que eu me arrependo. Porque a gente sentiu de Deus que tinha que sair, mas a gente saiu do jeito errado. Da igreja. Da igreja. Certo. Eu era moleque, eu tinha 16 anos, cara. Só com meus amigos foram, eu fui. Eu não vou dizer, Deus tive uma revelação. Os guris tiveram. Tanto que os mais velhos depois saíram também, e hoje a fonte em Caxias existe por causa disso. Tu não pensou assim, não tinha amigo. Aí meus amigos estão saindo da igreja. Eu vou junto. Cara, os meus melhores. Tinha outra galera que ficou, mas os melhores, assim. De novo, não. De novo não. E eu respeitava demais esse meu líder de louvor, né, cara? Eu acabei indo, porque principalmente ele foi, né? E a gente fez de um jeito errado, a gente não conversou, a gente simplesmente se reunia por fora.
Não, errado, cara. Quando você começa a sentir, de repente eu tenho que sair daqui, fala com o seu pastor, Claro, sabe? com Pastor, certeza. tô sentindo isso, vamos orar Totalmente junto. imaturo. Nossa, cara, a gente foi muito sacana. Muito A novos gente foi também. muito sacana. Eu peço perdão pra eles. A gente pediu perdão pra eles porque a gente saiu do louvor, disse que ia sair, mas, cara, era gurizada. Os mais velhos ainda não sabiam se ia sair. E tinha aquele movimento do Espírito Santo que eles estavam permitindo, até que um dia a galera começou a entender que tinha que se rebatizar. Aí a luterana é contra isso, a gente respeita, e eles disseram, gente, acho que agora a gente não consegue mais conviver, né? Porque vocês estão pegando uma coisa que a gente não quer, a gente sentaram, conversaram, isso aconteceu em alguns locais aqui do Brasil, por isso que a fonte nasceu. E eu não vou falar da história da fonte, chamo o Wagner aqui pra falar da história da fonte. Aqui. Seria sensacional. Tu entrou num ponto, falou da luterana, eles batizam criança também. Criança, né? eles batizam criança. Também. E eu, cara, durante o tempo eu parei de brigar sobre isso. Porque tem gente que a luterana vai conquistar que eu não vou conquistar. Que nós aqui não vamos conquistar. Sim. Então, a Assembleia vai conquistar que nós não vamos conquistar. Sim. Então, cara, vamos lá, faz o teu trabalho, faço o meu, a gente vai junto, temos o nosso mesmo Deus. Uma coisinha ou outra a gente pensa diferente, mas é Jesus, cara. O único caminho, a única verdade, é a única vida. Bora. Entendeu? Então, cada trabalho seu. Cada um se encaixa na sua casa, E né? Vai lá. Cara, eu vi um testemunho de uma prostituta que disse, cara, se eu não fosse para aquela assembleia tradicional, eu jamais ia me converter. Eu vi um testemunho de um cara esses dias também. O cara era muito louco, assim. E ele se converteu numa igreja muito liberal. Ele era muito louco, tatuado. Olhou pra ele daí. Muito loucão, assim. E ele se converteu nessa igreja. E daí ele disse, cara, eu preciso procurar uma igreja mais tradicional, com alguns, né, regras e tal, porque se eu ficar aqui é muito liberal, vai ficar muito perto de eu voltar e a velha criatura. Então tu vê que cada um tem o seu lugar. Mas voltando ali então, tu tava na salinha, teve uma busca, teve Cara, o que, como é que a foi? gente buscava, toda vez ele trazia uma palavra, né? E a gente dizia, agora vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo. Antes de E ensaiar. rolava, e todo mundo cada um no seu cantinho. De repente, cara, me tomou assim. Eu não ouvi, eu não tenho visão, essas coisas não é comigo, eu sou bem natureba. Tu tem, sim, às vezes. É impressão, não é um negócio sobrenatural. Que nem tu que tem aquela coisa, viu uma luz no meio do escuro numa pessoa. Ô, Gilvan, Tu assim. dando spoiler, né? Ah, eu conto! Tipo, tu assim, viu uma luz no final do túnel. É impressões, assim, que tu vai tendo com a maturidade, eu acho que todo crente vai chegar a isso. Ter a maturidade de ouvir a voz de Quer Deus. falar alguma coisa, César? Uma hora agora. Só pra. Uma hora? Tá pouco, até achei que tinha mais. Achei que tinha mais. Uma hora agora. Não, tranquilo. Quer fazer um corte aqui e ver quanto que a gente vai falar? Que eu te falei, cara, podcast, cara, uma hora é pouco, Não, né? eu falei só pra. Vamos A gente não rolar. falou quase nada, cara, que eu queria falar na real, mas é da hora. Vamos Depois, rolar. se quiser cortar. Vamos rolar, Então, vamos rolar. Aí que a gente tá falando. Vamos falar com o nosso patrocinador, ver se ele manda mais uma. Manda uma pizza, É. porque nós vamos conversando, né? Daí, É, o nosso- sobrou, mas aqui o Isra pegou, cara. É. Eu ia comer, ele levou, O, cara. o cara que cuida dos bastidores ali, ele tá. Tem que ter uma pizza só pra ele. Os bastidores, cara. Cara, então assim, vamos lá, onde a gente tava? E é só um cara que tá Vocês estavam antes do ensaio, E estavam aí no momento tava da ali, cara, busca. e eu senti um amor sobrenatural. Eu senti, assim, Alguém botou a mão na tua cabeça? nada, eu tava Sozinho? sozinho. Eu nem me lembro qual foi a pregação. Mas, cara, e foi assim, velho, Como me explica? Explica. eu tava... A galera tem curiosidade. Eu fico aqui, Tipo, tava tu aqui. sentiu o que foi? Preenchimento, o que- cara. Foi um negócio assim, Aham. eu senti um calor, Tá, eu senti um abraço, mas não tinha ninguém me abraçando. tá. E senti um negócio assim, esse é tudo que eu preciso, cara. Claro, eu não saí dali curado e as minhas emoções estavam estabilizadas. Não, eu até hoje luto muito contra essa minha Foi o personalidade. momento. Naquele momento eu tive a certeza, cara. É ele. E aí, olha o que rolou. E aí eu senti o abraço dele. Legal. E chorei. Mas eu choro direto, vou chorar aqui de novo. Eu choro Vai direto, então isso chorando, não é né? questão. Não é, eu chorei. Eu choro, normal. Sim. Caminhar e chorar pra mim é a mesma coisa, eu faço todo dia. E aí, caminhar não tanto. Eu choro mais que eu caminho às vezes. Ah, desculpa a piada. E aí, o que rolou, cara? Aí foi a Natália. Nunca esqueci. Hoje ela é esposa do Hit. Sim. E ela conheci cantava ela. com a gente, a Natália Micaelsen. E ela me viu chorando e me deu um abraço, cara. E aí eu senti, cara, eu não só tô me apresentando como teu pai, como eu tô Tu teve uma impressão no teu coração dessas uma palavras. impressão que eu não tô te apresentando como só teu pai, hoje, né? Na época, porque
Eu tava emocionado. Mas tu teve o entendimento dessas palavras ao teu coração. Eu tive o entendimento de que eu tava ganhando uma família. Como se tivesse uma voz falando dentro do teu Isso. interior. Não que a minha família seja ruim. Só que, como eu disse lá antes, você acha que a culpa é tua. Meus pais nunca disseram que a culpa foi minha. Sim, sim. Mas assim, eu não tinha um relacionamento legal com meu pai. Não tinha. Sim. Tá? Não tinha um relacionamento firme e legal com a minha mãe, apesar da minha mãe ser muito carinhosa, comigo principalmente, né? Porque eu era mais novo. Toda a questão do trauma que te gerou, Sim. né? Não é culpando ninguém, mas Não, eu não tive pela uma família. pela situação que a gente Cara, falou, eu não né? tenho Foi um aquele trauma. eu não tenho aquele testemunho assim, não tinha nada. Não, cara, eu tinha uma família classe média, entendeu? Os dois trabalhavam, eu não passei necessidade. A parte física, não é física, Humana. enfim, tu era suprido, De boa, cara. bem tranquilo. Cara, né? só colégio particular, tu entendeu? Sim. O pai dava de um jeito, a mãe dava um jeito. Sim. Entendeu? Tinha amor, mas assim, eu tinha uma distância. Tanto que eu disse, você que sofre bullying, cara, fale com seus pais, fale com o diretor, fala com o professor. Eu não falei com ninguém, cara. Porque eu tinha vergonha, porque eu achava que eu tava errado de ser gordo. Sim. Não que ser gordo seja legal, realmente, talvez pra saúde, não é. Mas eu não me amava. Na verdade, assim, eu só fui me amar realmente quando eu casei. E a minha esposa me amou tanto, me ama tanto, que é inexplicavelmente como que ela me ama. Me acha bonito. Entendeu? E aí que eu comecei a gostar de mim. Eu luto contra a balança, quero emagrecer, mas não é o caso. Mas foi isso, cara. Eu recebi, naquela hora, uma família. E a partir dali começou a Não. crescer o teu amor pela música também. Então, eu já tava, comecei a tocar, e aí o que aconteceu? O que deu um up? Com essa saída da luterana, a gente não ia levar os instrumentos. A gente era gurizada. Certo? E a gente saiu, antes dos mais velhos sair, a gente saiu 1 ano antes da luterana. Tá? Então, essa história eu vou contar que eu gosto, porque assim, a Fonte, ela nasceu em 2004. Dezembro lá de 2004. Fala pra galera o que seria a fonte. Fonte Church, que na verdade era fonte de vida, foi essa saída da igreja luterana e hoje é a nossa igreja. Que na época, inclusive, que eu falei, em várias luteranas isso aconteceu. Cada um foi inventando seu nome. E aqui a primeira fonte de vida, eu não me lembro qual dos nós mais velhos No deu o Brasil nome. foi aqui em Caxias. Foi aqui em Caxias. Com Uau. o nome Fonte de Vida. Foi Uau. o seminário ou Dona Aracinha? É, talvez foi. Acho que foi Dona Araci, né? Foi. Aí Foi um foi aqui. casal Foi aqui. top que a gente Isso é tem. legal, tá? Foi aqui, não foi. Cara, sonho de Deus, tanto faz pra nós onde que foi. Não, nós somos ancião. Nós somos velhos, vamos sair. Saiu Olha, da- vai correr primeiro Mas nós. aí tá, nome. tem uma história mais velha que essa. E eu vou Pastor contar Wagner, agora volta pra aí. vocês. Opa. Tem uma história. A Fonte Church, a Fonte de Vida, não nasceu em 2004. Ela nasceu em 2003, Opa. quando a gente saiu. 7 moleque. Desses 7 moleque, tinha eu e o Ricardo no meio. Que hoje é o que ainda estão. E ainda tinha outros irmãos lá, que são o James, hoje é pastor. São todos Tava ainda, lá. são Sim, cristãos sim. ainda, Ah. congregam em outras denominações. Eu lembro praticamente todos, tanto a denominação, estão lá. Glória a Deus. Estão lá, cada um na sua denominação, as coisas foram acontecendo. Eu e o Rick, dessa galera que ficamos mais junto, né? Mas tem admiração por todos. O James foi nosso. Cara, ele carregou a gente no colo. Oh, o James eu conheci ele. Conheci, cara, ele carregou a gente no colo. Eu sou grato pela vida dele, assim, ó. Eu sou grato por todas as pessoas que passaram por mim. Eu fico mal, às vezes, de não conseguir ter tempo, ou tu acaba saindo do relacionamento, porque pra mim ele foi nosso pai nessa época. Porque a gente ficou 1 ano sozinho. 6 meses indo na casa dele, guardando o dinheirinho que a gente tinha. Pra comprar os instrumentos. Não, a gente não era louvor, esquece, cara. E a moral era o quê? Só tinha eu que tocava violão. O James tocava, mas assim, eu era o violeiro. E quando tu começa a fazer um grupo na tua casa, tu não vai levar o teclado. Aham. O teclado é grandão. O meu líder chegou pra mim, mano, o Marcelo, meio que ele que idealizou a coisa pra gente sair. Desse jeito que foi errado, a gente pediu perdão. Porque a gente continuou Montaram tipo que uma célula. uma reunião de oração. Porque a gente não convidava ninguém. A gente continuou indo na luterana, saiu do louvor, continuou indo na luterana, vai, não vai, tanto que a gente foi até num retiro, na volta do retiro a gente pegou o microfone, o James assumiu, eu, o Ricardo e o James nessa história, pediu perdão pra eles pelo que a gente tinha feito, mas daí decidiu, não, vamos romper logo, vamos pro nosso canto, vocês ficam aí, nós ficamos aqui, já era. E a gente ficou orando, juntando dinheiro. Nesse período que a gente fez isso, são uns 6 meses. Nos outros 6 meses a gente disse, vamos alugar um pavilhão não, que pavilhão, cara, a gente tinha dinheiro pra alugar pavilhão. Vamos num hotel
e pegar uma sala de escritório. Como é que eles falam? Comercial? Não, mas tipo, hotéis eles têm salas de reuniões. Sim, convenção. Sim. E vamos fazer um negócio lá. E aí os pessoal da Luterana mais velho, que tava também querendo sair, porque tava nessa questão, e não sei como eles agiram, e eles que se defendam. Né? Se fala defendam, não precisa se defender, mas eles começaram a nos ajudar. Então, um pouco com o nosso dinheiro, um pouco antes, a gente pagava R$100 por sábado. E reunia lá. Cara, de 7, deu 23 jovens, chegou a dar. Nesses que a Bibi veio, que é a pastora Bibiana, foi nessa época. O Felipe Fim, nosso batera, hoje, foi dessa época que ele veio. E a gente começou esse grupo, cara, sozinho. Aí o pastor Wagner rolou a história dele, que ele veio pra cá. Quando ele chegou aqui, ele chamou a gente. Disse, gente, querem ser o grupo de jovens da nossa igreja? A gente ficou naquela, vamos, não vamos. E aí eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, pastor Wagner, na sua sabedoria, vamos fazer assim, vamos namorar. Se der certo, a gente casa. Se não der, a gente termina. E deu certo. Eu não fui. Só eu. Por quê? Porque eu tinha muita influência daquele meu líder, certo, que não estava mais em Caxias. Recebeu a proposta pra fora, foi pra fora. Mas ele não... Ele começou o movimento e toda depois... essa reunião na casa do James, isso, né? Não, a gente ficou 6 meses se reunindo lá. Sim. Ele não tava nessa história. Tava, só que como ele começou a receber proposta de São Paulo, porque ele era gurizão também. Aqui as coisas não estavam indo muito bem, de repente, pra ele. Ele começava a viajar muito. O irmão dele ficava mais e ele ia mais fora. No começo ele ficou junto. Depois de um tempo ele chegou e disse, galera, eu não vou ficar em Caxias. E aí o James e o Ricardo, que meio que assumiram, disseram, bom, vamos se juntar. E aí ele falou pra mim, cara, continua o grupo, porque a ideia era começar uma igreja. Nós, não ir pra outra. Na verdade, a gente olha não tava... só o que virou. não tava... Não, mas eu não fui. E eu tentei continuar o grupo sozinho, mas não durou 2 meses, né? Eu tinha 16 anos, cara, sozinho. Eu não tinha como começar. Só que os guris me chamavam pra tocar violão. Então, foi nessa época que eu cresci muito no violão, porque só tinha eu, cara. E o meu líder falou, eu citei, mano, toca até sangrar os dedos, mano. A gente precisa de você. E eu tocava até sangrar meus dedos. Literalmente. Sangrava. Foi ali que eu cresci muito no instrumento, né? Na segurança. Sim. Foi o start. Muito. No instrumento. No tocar, cara. Eu que tenho que tocar, cara. Mas eu tocava sem volume no Luterana. Porque eu tocava mal. Aí os guri queriam me incentivar, botavam eu lá em cima. E diminuiu, cansei dos caras. Ô, mano, precisa catar um cabo aqui. Não. O Ricardo diminuiu o meu volume. Eu errava, cara. Nossa, velho. Mas o Ricardo... O que o Ricardo... Ele era técnico de som. Técnico de som, né? Ele não tinha um estudo, mas ensinaram meia coisa dele ali pra ele. Ele tava lá. O Ricardo sempre foi metido com a música, assim. Ele sempre tentou entrar de cabeça nisso aí, mas Deus nunca deixou muito ele entrar. Sempre teve outro chamado pra ele. Mas ele tocou baixo mestre, com a gente. Né? Não adianta, ele tocou mestre. Toca lá, acho que toca no Chile, de vez em quando tocou também. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu, cara. Foi um ano antes. Hoje, através de uma brincadeira, de um negócio simples, nasceu o Além da Música. Cara, então... Onde que nasceu? É só uma pergunta de uma pessoa que mandou pra nós. Da onde que veio o Além da Música? Cara... Quem é que mandou? Nosso querido Franco. É que se for falar, vai falar direto o Franco, porque ele mandou umas 10, né? O Franco mandou algumas, mas... Essa foi o Franco que mandou. Cara, então, da onde nasceu o Além da Música? Vamos lá. Eu sempre quis sair para estudar. Não tinha teologia aqui. Eu entrei na administração querendo fazer alguma coisa para a igreja. Eu não só quis trabalhar na obra como ser um líder de célula, ser um líder de louvor. Eu queria trabalhar em tempo integral. Eu orava e dizia, Deus, nem que seja só para limpar a igreja. Eu vi um testemunho teu que tu tava bem já numa empresa, não tava? Eu tava legal numa empresa. Eu tava legal, sim. Tava massa. Não vou pedir a empresa que... Não, você dava ela vendia... Patrocina nós. O que tu fazia lá, Jubá? Cara, eu era almoxarifo. Tá. Só que assim, eu era um almoxarifo que fazia tudo. Eu não só contava estoque, eu limpava a peça, eu também fazia a técnica da peça. E convidei até o Flávio. O Flávio, o irmão do Marcelo, que até depois tocou com a Isadora, hoje ele tá em Curitiba. Ele tocou com a gente também no ministério aqui. E a gente trabalhava junto lá e até a menina ela tava querendo me colocar de gerente, porque ela era gerente de 2 setores. O meu, ela supervisionava o meu e de outro lá. E ela não tá dando muito, tô pensando em te colocar de gerente. Ela falou isso pra mim. Já que a gurizada um dia ficou sabendo, daí a galera, né, me chamou, cara, aqui o cara só põe mulher pra gerência.
não vai ser gerente aqui. Aí eu dei uma desanimada. Eu fui orar, e Deus disse, sai, pedi demissão. Não forcei demissão, pedi, vou sair. Tu foi orar e Deus... Fui orar, tipo, Deus disse, Deus sai. Com toda certeza. Sai, assim, sair, vou sair. Só que assim, não vamos dizer, nossa, que passo. Cara, eu morava com meus pais. Meus pais tinham total condições de me sustentar. Não foi um grande passo, mas eu senti, sai. Naquela época tu já conhecia a Cat? Não, 2011. Tava namorando outra menina, inclusive. Nessa época. Logo depois... essa história é muito da hora, cara. Namorador. Mas eu vou falar do Além da Música, né? Depois eu falo da minha consagração pastoral. E aí, do Além da Música foi o quê? Esse meu amigo, que era baterista, que me convidou, o Muca, até ele me convidou disse, cara, começa a tocar violão. Foi meio que com ele que começou. Juntando que a minha mãe... Ele me incentivou. Juntando que a minha mãe tinha comprado um violão pra minha irmã começar a tocar, minha irmã não quis e sobrou um violão lá, e eu vi uma oportunidade. Aí não, aí eu gostei, Ju. Né? O quê? Primeiro tu queria usar o tutu da tua irmã. Agora pelo menos tu queria usar o violão dela. Aí foi uma coisa boa, né? Foi. E aí roubei o violão dela também. Não, mas aí minha irmã sofreu, cara. Não, aí tu tá certo, aí gostei. Mas vamos falar das coisas de Cristo, porque ficar falando da minha vida, nós vamos falar de muita bobagem que eu fiz na minha vida. Então, cara, aí o que rolou? Quando eu tava ali, esse meu amigo me incentivou. Ele foi estudar no Cancion, que é o Instituto Cristão de Música, e voltou. E foi congregar na Fonte, que é a igreja que nós estamos hoje. E ele começou uma escola. Eu olhei aquilo e disse, eu quero isso pra minha vida. Eu tenho um dos meus sonhos, que tá mudando um pouco, mas a princípio era o quê? Ter um instituto de música, de louvor e adoração aqui. Que galera vem pra cá e ficar um ano aqui estudando. Sim. Estudando um instrumento, estudando adoração. E ele fez isso, ele trouxe essa bagagem. Só que por os motivos dele, ele não continuou. Inclusive ele queria sair de Caxias de novo. Só não vai mais ter. Daí que eu fui um dos 3 melhores alunos lá na época. E estudei muito e fui atrás. E cara, quando ele foi embora eu disse, cara, eu quero continuar isso. Foi daí que surgiu. Foi daí que começou a surgir o sonho. O sonho de ter uma escola. Não tinha nome e nem o que nada. é o Além da Música hoje? Cara, pra mim, o Além da Música, ele é um ministério que vai além da música. Não é um ministério que toca. Mesmo porque assim, nós não somos grandes músicos, né? Demais, toca demais, canta demais. Eu não canto bem, eu não considero que eu canto bem, eu tento. Né? Tem galera que canta bem. Tem que levar em consideração que tu tem a Vive no teu time, né? Não, tem a Vive, tem a pastora Simone, que canta pra caramba, tem o Dudu que toca bateria aí puxado pra caramba, entendeu? Tem os caras muito bons, mas assim, eu não troco a galera que eu tenho hoje por nenhum músico super talentoso, porque o clima que a gente tem, o coração que a galera tem, isso. Entendeu? Tipo o Diego é um cara cara mais a música que vocês fazem vai além da música, além né? da música. Ela vai além. E não só isso, cara, não o Diego. É um som top simplesmente, é algo que vai além da música. Isso, que a gente entende isso, né, cara? Que é o coração. Não que você não tenha que caprichar. Porque quando Davi é escolhido, eles escolhem um cara que toca bem pra tocar pra Saul quando ele tinha um espírito maligno. Tinha que tocar bem. Então tu tem que tocar bem, porque melhor tu faz pra Deus. Mas o Além da Música ele começa a nascer aí. E também com uma questão que o pastor Wagner, na época, ele entendia que ministério era um negócio, cara, que qualquer um podia entrar se quisesse. Só que aí tu tem uma questão. O ministério de louvor, cara, de qualquer igreja, ele é no mínimo igual ou às vezes até mais visado que o próprio pastor. Tu não pode colocar qualquer um em cima. Mas então vocês não colocam qualquer um? Não, cara. O cara pode errar, pode pecar, pode... Não, ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu disse, pastor, como que a gente vai fazer isso? E eu comecei a acumular na minha cabeça. Eu lembrei da escola, eu lembrei do que o pastor disse. Falei, mano, vamos fazer uma escola preparatória para entrar no ministério. Aí a gente dá uma equilibrada no nível da galera. E aí foi entrando. Aí, mas os caras não cantam bem, não tocam bem, não dá para colocar. Vamos fazer uma audição. Então hoje o Ministério de Louvor ele tem uma escola. Na verdade é engraçado, porque Além da Música era o nome da escola, não do ministério. Eu queria que o nome da Além da Música fosse Além da Música College.
Entendeu? Porque na apostila tinha, não Isso, tinha na lá, apostila. college. Me lembro. Tu fez a lenda da música? Fiz. Ô, Alisson, eu não Só sabia. Não passei na audição. Ele nem tentou. Não tentou. E, cara, e era pra ser só a escola. Só que a galera começou a chamar a gente de Ministério Além da Música. E ficou. Aí agora tem a escola, Ministério Além da Música, aqui em Caxias. Isso não é pra todas as igrejas da Fonte, é uma coisa nossa. Mas você já tem viajado pra alguns lugares. A galera chama pra fazer essa escola que a gente já modificou. E qual seria o maior sonho O meu sonho. do Além da Música? Cara, se Tipo, o Além da Música, a gente sonha chegar nesse nível, aí fazer isso. vamos falar sem Pro papas reino. na língua. Falar sem papas Claro, na língua. então Tirando é. aquela coisa de que, cara, eu não mereço nada. Sim, tirando toda aquela humildade. Eu quero que Deus faça, mas assim, meu sonho, cara, é poder. Que eu tenho que contar as histórias pra a gente poder entender, cara. Porque a real, assim, eu nunca curti show. Eu sei que o cara vai no show do Fernandinho, por exemplo, o Fernandinho fala uma palavra lá que não marca a vida do cara. Mas eu não queria marcar só isso. Eu queria mudar uma geração. Eu queria que a geração... Porque eu vivi uma época que essa questão da adoração musical... Porque adoração não é música. Também, mas não é só música. Não quer, no caso, tu não quer marcar, tu quer... Eu quero ir além da música. Tu quer transformar. Exato, cara. Eu quero que a galera... Ela aquilo que diz em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, pra mim chegar lá, tocar, fazer um som, encher a galera do espírito, eu chamava isso de êxtase gospel. Porque eu fui um cara que sofri muito com a palavra unção. Era muito religioso. Entendeu? Eu sofri muito com a palavra unção. O louvor tá sem unção hoje. Talvez a gente realmente estivesse buscando bem, entendeu? Só que eu comecei a perceber que às vezes eu buscava muito e não acontecia. Mas eu tô buscando, cara, porque não sou eu que controlo a unção de Deus. Sim. Sou eu que evito São ela. muitos fatores que pode determinar Muitos, cara. o mover, a unção. Muitos. Não, mas teve gente que quis me tirar de líder de louvor aqui porque eu não tinha unção. Aí eu fiz um estudo do que é unção. Tem uma das matérias do Além da Música que é unção. O que é unção? Né? O que é unção? Unção é óleo, é ungir alguém, é dar autoridade a alguém. Tem muito cara com unção, com autoridade, que não é santo, que não busca. E você vai ver na palavra de Deus que ele diz o quê? Nos últimos dias as pessoas chegaram para mim e vão dizer: eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei enfermos. Cara, eu não lembro de ter... Até tem uma pergunta que eu vi os guris fizeram: você já expulsou um demônio? Eu ajudei, mas não consegui. Eu fiquei lá no meio. E teve um... Cara, tu acha que um cara que expulsou demônio e orou com gente que foi curada é um cara sem poder de Deus? E o que vai dizer? Afastai de mim, que eu não conheço vocês. Então, conhecer a Cristo, cara, é muito além, não da música, mas além do poder e manifestação dele. Claro. E aí eu comecei a estudar isso na minha vida. Não que o poder e a manifestação não sejam importantes. É que daí entra Sim. aquilo que a gente começou falando no início, né? Tu tá ali pra mostrar algo pra alguém ou pra Deus. Então, eu creio que esse seja um grande problema da nossa geração, né? Eles adoram a adoração. Isso. Palavras do pastor Luiz Hermínio. Isso, eles Pra adoram. mim, resume. Cara, a gente precisa vir buscar ao Senhor, sabe? Tem momentos que o acorde sai fora do lugar, que a banda não acompanha, que o sei lá. Sim. Isso ferra também. E a unção de Deus se move. E tem vezes que o bagulho tá perfeito, tá tudo alinhado, ensaiado e tal, e não acontece nada. Sim. Tu entende? E tem vezes que Deus quer que seja assim. E aí você sai dizendo do culto: não foi legal o culto hoje. Cara, o culto não é pra mim. Culto é pra O Deus. meu sonho, cara, é a gente ter um culto uma vez a cada alguns dias, sem nem contar isso pro sítio, alguns meses, de trazer aqui não ter som, tá? Não ter luz. Não ter nada. Não, luz tipo ambiente. Não ter luz tipo de show, né? Só um violão. E ficar só nisso. Aí vamos ver como é que a galera se manifesta no culto. É que a galera entendeu? se torna um viciado, né? Um viciado naquele... No charamanaias, naquele tremelico, naquela sensação. E acaba esquecendo de adorar aquele que a deve ser essência adorado. da adoração. É, Que é a adorar. música que eu mais amo na minha vida. É. Essência da adoração, cara. Eu acho que eu participei ali de uma aula e tenho acompanhado vocês há muito tempo. Eu acho que o mais top de tudo que vocês têm ensinado além da música é isso. É a questão de ensinar que tocar ou ministrar um louvor não é adoração. Não. Adoração é tu ter um coração entregue. Né? Então eu tenho curtido muito isso. Mas e aí, onde é que vocês
Onde é que vocês querem chegar? Ah, cara, primeiro... Onde é que vocês almejam, assim? Vocês Velho, têm uma equipe, tem um presbitériozinho ali. Tem uma galerinha. E No vocês louvor, conversam, assim, trocam eu fiz ideia e isso. dizem assim, galera, esse é o nosso objetivo, queremos chegar aqui, Cara, pra mim, fortalecer a escola aqui, em primeiro lugar. certo? Esse ano a gente tá cumprindo um sonho que eu queria não só ter músicos que queiram entrar no Ministério Fazenda Escola. Só- Tem galera que não quer. Só quer Eu aprender. quero aprender. Certo. E aí, Ah, foi o meu caso. foi teu caso, só quero aprender. E acho que foi o primeiro. E depois de te Aprendeu demorou. alguma coisa? Não aprendi nada. Não, melhorou muito, cara. Prende. Porque, cara, um dos dias. Outro meu sonho que já se cumpriu, eu queria ser professor do Cavando Fontes. Glória Que a Deus. é, que é o Cavando Fontes? É uma estratégia que a Fonte Church tem de escola teológica. E aí eles acabam até fundando uma igreja com essa galera que Sim. sai dessa cidade. E era o meu sonho falar de louvor e adoração, cara. O Papa, que a gente chama o Lichat, foi lá na minha casa me convidar. Uau, Que honra que eu tive, né? uau. E foi no momento das minhas piores crises da minha vida. É, eu tava voltando. eu tive um privilégio com o Papa também, eu comi um X com ele já. Comeu o xizão, da hora. Cara, eu fui pra lá em fevereiro e disse que ia me convidar pra comer uma pizza. E eu acabei indo pra outro lugar e não comi uma pizza. Daí nós chegamos ele veio pra Caxias. Papa, o pastor Luiz Chad, ele é entender, o nosso né? Não, o líder. Juba falou? Ele é o líder da Fonte É o presidente Church internacional. Ele veio pra Caxias, pregou aqui, a galera foi comer um X com ele, né? Os pastores me convidaram pra ir junto. Uhum. Ele sentou, É o legítimo líder magnata, né? É, o Magnata. daí ele sentou lá na lancheria. Ele sentou na lancheria e eu cheguei assim, vi ele sentado, eu vim e sentei do lado dele. Eu disse, eu vou aproveitar, quantas chances dessas? Ah, o cara é top, né? E ele com poucas palavras, o cara vê a sabedoria dele, né? É, muito Daí da ele hora. olhou pra mim e começamos a trocar uma ideia. Uhum. Cara, pessoas assim que a gente vê que tem Sim. uma unção diferenciada. Nós falávamos de unção. Né? Uma unção de amor, ele é atento àquilo que eu tava falando, ao meu coração, perguntou sobre o meu chamado. E daí ele, na verdade, já tinham falado de mim pra ele. Só que ele não sabia que era eu ainda. Ah, você é essa pessoa, então. Ah, você que é o dono. Falou assim. E O pastor Cid imita melhor. Sim, o Cid imita ele igual. O pastor Cid imita melhor. Até fisicamente eles são parecidos, né? É muito legal. Eu sou parecido com o pastor Wagner, mas não sou filho dele, tá, galera? Mas então o sonho do Além da Música não seria rodar o Brasil ensinando. Sim, também. Esse é outro objetivo, né? Isso é uma coisa que a gente gostaria, almeja, mas que seja com a vontade de Deus. Mas não show, gravar CD nunca foi a coisa que a gente quis. Né, seria outra pergunta que eu iria fazer. Vocês... Não é banda, não é Não. banda. Não, com a banda vai e toca, ministra, entendeu? Eu quero ter músicas próprias porque eu acho que É. quando você faz a música, eu incentivo todos os ministérios que a gente trabalha e vai visitar e tocar na igreja deles a terem, porque muitas vezes, por exemplo, a pregação, você põe um vídeo, você faz uma pregação de outra pessoa, você não faz. Às vezes, de vez em quando, me inspirei na do Abe, por exemplo, na do Luciano Subirá, vou fazer. E por que o ministério de louvor tem só que tocar a música dos outros? Não que, tipo... Particularmente, não sei o pessoal se já conseguiu, né? A gente já escutou algumas 2 ou 3 músicas autorais de vocês. de nós, sim. Pra mim, A gente tem 5. sem puxar o saco, sem puxar o saco diante do nosso Senhor Jesus Cristo, são as que eu mais gosto de ouvir. Glória a Deus, cara. Particularmente. Então, São as que mais têm unção. Carta, hoje tem... Seriam as que mais têm unção na igreja. Mas aí porque... Tá, vamos brincar com isso aí, cara. É porque fala o que a nossa igreja tá vivendo. O Fernandinho não sabe o que a minha igreja tá vivendo. Aham. A Aline Barros, o Morada, é muito top. A gente toca a música deles. Mas eles não sabem. Sim. Então é aquela coisa, se um pregador vier aqui pregar o que o Abe pregou, se ele fizer isso uma vez, fui inspirado, show. Fizer 2, fizer 3, fizer 4, você vai dizer, pô, esse cara não lê a Bíblia, esse cara só prega dos outros. E ninguém fala isso do músico. Sim. Ah, mas aí eu vou meio que discordar de ti. Sim. Polêmica. Não, eu não sou contra. Não. Eu quero Não é que incentivar. eu tô te julgando, mas eu Não, mas penso é- assim, que nem tu falou, Fernandinho não sabe, a Morada não sabe. Uhum. Mas daí... Tu pega uma cabe, música, pra sim, mim, né, que é o que a gente cabe, faz. Né, enfim, o ministro de louvor, enfim. Sim, sim. A ter esse talvez, esse Claro, sentimento, essa direção, Sempre. entendeu? Não, tô dizendo assim, tu tem que saber de tudo, tu tem que saber que as músicas que tu vai colocar lá tem que ser a certa pro momento. Né? Não, então, mas tu pode sim, usar. Claro, mas a né? gente usa, tu sabe. Sim, Na sim. verdade, a gente não tá discordando. Sim. Eu tô dizendo que eu acho que os ministérios eles vão só a um passo.
Que é isso que tu tá falando. E nós também fazemos isso. Sim. Tanto que já me perguntaram às vezes, Juba, como que tu decide as músicas? Cara, eu acho que tu tem que ter um pouco de padrão, tem que cuidar. Tu não vai cantar um Ele Nos Ama e depois tu vai... que tu tá falando... Somos um. E depois de repente até tudo bem, mas é aquela questão. O Ele Nos Ama é uma música que você está falando de Deus, não está falando com Deus. Uhum. E não tem problema. Vai cantar uma música evangelística, Me Leva Pra Casa, por exemplo. Aí de repente tu puxa uma Eu Te Adorarei, Oceano do Espírito. Tu tem que fazer um link pra Isso. ficar uma coisa lógica. Uma historinha. Tem que dar um jeito. É como se fosse um pregador. O ministro de Isso. louvor, ele tem que pensar. Eu tenho um jeito. É um meu ministro. Sim. Ministro. Sim. Ministra. É que nem pregador, Aham. entendeu? Então, é isso que eu quis dizer. Quando o Ministério de Louvor ele toca as músicas ali, ele vai ter uma parte. Tem coisas que Deus vai dar para aquela igreja em específico numa música autoral. Sim. Então, eu quero incentivar os caras a fazer. Não parar de fazer aquilo que tu disse. Continua. Mas porque a gente não... Nem todo mundo tem talento para fazer milhões de músicas. Tem gente que tem. E outra, tem gente que não como tem. que tu se sentiria, É. não sei se já aconteceu, de outros ministérios, enfim, tocar. Ó, A nossa Ah, música? legal, Uma muito honra, legal. cara. Nunca aconteceu, mas se Tá, tá acontecendo aham. eu não sei. Mas, cara, eu ia sentar a chorar. Essa troca de informação, essa Eu troca acho- de... É da hora, é da hora. Eu acho muito interessante, tu falou, não temos o intuito de gravar um CD. Eu não tenho, mas se rolar. Porque se tu Meu consegue... inglês, porque nem existe mais isso, né? É botar no Spotify. É, faz um single. É o pendrive. É. Cante pelo pendrive. Mas lança. Capaz, cara. Assim. Qual foi, de quem que foi a ideia de trazer o Alisson, cara? Quem é que convidou? Vocês Cabeça. já estamos 1h30 aí, isso, né? Nossa, cara, tu é profeta, cara. 1h31 agora. É, mais ou menos, né? Errou o tempo. Então, ó, cara. Então, Mas assim, ó, eu acho que seria uma estratégia muito interessante potencializar isso. cara, eu acho que. Porque, tem cara, que- alcançar essas vidas. Uhum. Cara, tem a música Carta de Amor. Cara, essa Da música. Vivi. Cara, essa música, se uma pessoa ela tá no início da sua conversão, escuta essa música, É top. ela vai entrar num nível diferente, Nem entendeu? precisa estar no processo, né? Cara, Todo mundo Ela é gostosa, escuta até algo. pra te relembrar, né? Quando Sim. tu tá meio zoado, né? Que tem, né? Uhum. Sim. Então eu acho que mais do que a gente pensar como não sei se é isso, mas pensar no corpo de Cristo e Sim. de repente lançar isso, levar à frente, porque cara, eu tenho certeza que vai tocar muitas e muitas vidas. Sim, Claro, claro. Mas Eu creio assim, também. o ministro de louvor tem que pensar muita coisa. sim. Porque, por exemplo, se eu só tocar música autoral, cara, eu vou ter uma igreja perdida. Uhum. Que não vai saber qual é a música. Uhum. Vai vir convidado que não vai saber. Então também é uma estratégia. Que música que vocês tocaram ali? aquela do YouTube. Eu quero escutar, hein? Porque música Sim. mexe o cara. Então tu tem que pensar muita coisa. Tu tem que pensar no público. Se eu pegar, com 4 músicas novas que ninguém conhece e vir aqui amanhã, que a gente normalmente toca 4 nos cultos, e toca 4 músicas que ninguém conhece, não vai fluir. Não. Porque o povo, o louvor ele tem que envolver a igreja. Aham. E tu, tecnicamente, não vai conseguir. Deus pode fazer? Sempre pode. Se ele dá uma direção, quero 4, faz. Eu não sou contra. Mas tu tem sempre que ter um pensamento. Eu, quando vou ministrar, eu tento entender isso aqui. Eu tento, como um pregador, o que Deus quer falar nessa noite? Deus quer falar sobre perdão. Aí eu pego uma música sobre perdão. Ele nos ama. E eu escolho as outras que rodeiam aqui para criar uma historinha. Uma historinha, sim. Mas eu for assim, porque já houveram críticas, a música não teve nada a ver com a outra. Cara, e se uma música Deus quis falar algo para uma pessoa e a outra para outra? Exatamente. Não vou limitar. Mas eu tenho que estar sempre o quê? Buscando ouvir o Espírito Santo, cara. Não tem que Sim, com certeza. É que nem pregador. O ministro Já. de louvor não é só ir lá e tocar. Tocar as musiquinhas dele e deu. Ele Até tem que estar porque atento, cara. Na hora do culto, tu pode sentir a direção de tocar um louvor que tu não tinha preparado. Eu Não é? faço muito isso, os É. guri ficam muito loucos comigo. Mas tu só consegue com ensaio. Tu só consegue com os caras que estão junto ensaiando, porque, primeiro, eu sei as músicas que eles vão pegar de boa. Sim. Entendeu? Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo, qual que é aquela, eu nunca lembro o nome dela, que é a do Moisés, que a gente canta do Morada, né? Que me faz dizer Moisés. Ah, sim. Que é a. Qual que é o nome dessa música, cara? Meu Deus. Ninguém lembra. olha. Tudo é você. É tudo É sobre tudo você. sobre você. É, viu? Quase. Né? Tudo é você. É uma Tudo é você. música. A tempestade é você. É uma música que se eu colocar, os guri vão tremer a perna. Porque o violão é fácil.
mas ela é cheia de detalhe, ela é toda técnica. Então é uma música que eu vou pensar muito bem antes de colocar. Porque não adianta eu colocar um negócio que a galera não sabe tocar. Isso é uma pergunta legal. Vocês se denominam algum estilo musical, um worship, alguma coisa? É worship, não tem o que falar. E eu não sou do worship. Eu não escuto worship em casa. Mas a vibe de vocês já é bem pra esse lado, né? Tá, no qual louvor que é- tu pega a mania da galera, né? Não Qual adianta. que é o, assim, uma banda, enfim, específica, assim, que vocês, assim, olham e falam, assim, Legal, hoje se boa pergunta. baseia, a gente... entendeu? Vocês- Referência. Isso, uma referência. Eu ou o geral? Enfim... Fala tu, Juba. Tá, Cara, fala tu. Third Day. Ela é uma banda evangelística mais, com Manda estilo link pra country. nós, porque eu não conheço. Cara, é dos velhos. Eu amo o Mac Powell, o jeito que ele escreve, a mensagem que ele manda, o estilo de música que não é worship, entendeu? Mas eu acho que a galera hoje tá muito no worship, né? Tá. E tu acha que nasceu da onde? Worship. Worship Battle? Tá, e eu... Do Hilson? Hilson, Beto. O que... Vamos agora... Influenciaram. Começa a falar um pouquinho do teu pessoal também, né? Que tu falou bem pouco. O que o pessoal ouve, assim? Qual que é o estilo do pessoal? Porque não é só o estilo que tem ali no meio, né? Led Zeppelin, né? Racionais. Cara, assim, ó, o Franco é que talvez eu erre, né? O Franco, mas não, o Franco vem do. O Franco e o Diego, rock, pesadão, puxadão, tu entendeu? Aham. Sim, até pelo baixo a guitarra, né? Tá. Eles sempre curtiram mais isso. O Dudu é worship. Dudu é total worship. Total worship. Quando ele não era convertido, era, sei lá, funk e rap, mas aí, graças a Deus, não, nada contra o Vamos funk. fazer um só podcast com o Dudu também, queremos você aqui. que vem, Dudu. Só que tem que abrir todo o jogo. Dudu hein, é batera. Dudu. Só que eu acho que tu acaba. É que tá. Por exemplo, eu acho que a habilidade muitas vezes de um líder é descobrir não só no que tu é bom, Aham. mas principalmente no que tu é ruim. Ou tu tenta melhorar, ou tu desiste e manda outro fazer. Eu não sou bom em escolher músicas novas. Eu não escuto. Eu escuto sempre as mesmas, cara. Certo. Quando eu vou orar, eu não coloco música com canto, normalmente. Quando eu quero louvar, instrumental. adorar, só instrumental. Pra Eu orar, também pra curto falar orar com com Deus, é o instrumental. meu jeito. Quando eu vou escutar por prazer, cara, eu só escuto as bandas de sempre. Gosto de Third Day, vou escutar um Third Day. É que tu é Tem músico, momento que então tu escuta por curte prazer, aquela... assim, tipo, Third Day, cara. não, sim, mas tipo, em que momento? Tipo, Carro. Tá no carro? Tá no carro, eu viajo Aham. muito, tô muitas vezes no carro. Em casa eu coloco pouquíssimas vezes a música pra escutar por prazer. Quando eu tô em casa, geralmente eu tô escrevendo alguma coisa, eu coloco instrumental. Então eu gosto de estar com música. É uma coisa minha. Legal Não- isso, hein? Tu falou, acho que a música ela rodeia a nossa vida por completo, né, cara? Sim. O Sim. tempo todo, tu vai escrever um negócio, é música. Tu chega no na igreja, tem o louvor. A música Tu vai é entrar no tudo, teu cara. carro, tá tocando um som. Né, a música é algo que rodeia a nossa vida. Eu até cara. teve um pensador aí que eu até tirei um print do que ele falou, cara. Tipo, se não existisse a música, não existiria motivo de viver, cara. Entendeu? A música, ela é tudo e Deus é um Deus musical. Aham. E é outra coisa que eu tento trazer em algumas das aulas da Além da Música. Porque tem situações que não querem, aquela coisa de festa, de curtir. Cara, Deus é um Deus musical. Pra mim não existe estilo musical que seja do diabo. Entendeu? Não existe. Porque Sim. tudo tu pode transformar em algo pra Deus. Sim. E tudo tu pode transformar. Apesar de que não gosto, é do diabo. Não, é tu nunca não gosta. É tudo intencional. Até né? funk, Vai cara. no Eu coração da odeio pessoa, funk vai no- brasileiro, vamos dizer assim. É que o diabo Eu ele é odeio, alguém cara. que Mas dá pra usar. ele já caiu porque Sim. ele quis imitar Deus, né? Ele quis Então imitar tudo Deus. que Deus faz, o inimigo tenta imitar. né? Rola até que ele Ele, era aí do ele louvor pega, do inferno, ele do pega céu. uns caras no meio desse caminho, né? Sim. Eu até tava comentando com o Israel, eu tô preparando uma palavra, escrevendo uma palavra, e eu me baseei numa música que tá bombando no momento, né? Que é O Golpe Tá Aí, Cai Quem Quer. Então, o Júlio... Não, eu sou péssimo. É que Eu isso não é conheço. meme, Ah, isso aí tá no é meme Instagram, egoísta, isso Eu é não conheço nem as do mundo e nem as da igreja, E cara. na verdade é isso, sabe? O diabo ele tá aí, Sim. criando sempre uma estratégia, Aham. Aí quem quer? e cai quem quer. É verdade. Mas só pra completar, eu conversei com a galera, a gente criou uma comissão das músicas novas. É a Vanessa, que lidera, a Vivi e o Dudu. E aí eles escolhem as músicas novas. Tu não falou da Vivi, qual que tu acha que é a veia da É, Vivi? tu tá... A Tá Vivi correto das minhas perguntas, a Vivi, cara, o que a Vivi escuta? Eu acho que ela Eu escuta acho que a Nessa seria mais uma vibe worship também, né? o chip, mas um pouco mais antigo também, porque Tá. ela é antiga. Né? Polêmica. Tem a Lu, por exemplo. A Lu curte a
músicas mais da Ratatá. Assembleia, né? Ela curte, ela gosta. Aline Barros. Mais antigas, assim. Mas é como eu disse, a Vanessa é a líder hoje das músicas novas, ela escuta de tudo, né? E a Vivi? Eu acho que eu não sei, cara. Eu não sei te responder que música que ela discute. A Vivi é uma incógnita, né? Ela é porque ela é muito na dela, né? Sim. Entendeu? Tu vai falar com ela sempre fazendo, oi, tudo bem? Entendeu? Ela sempre vai. Ela é a pessoa mais centrada, acho, do Lombo. Mas quando Não, abre, ela é a nossa estrela. quando ela abre a boca, É benção. fluida. Cara, e ela não cantava no antigo Louvor Ministro, no lugar que ela tava. Meu Deus. E eu não imaginava, porque a primeira vez que eu vi ela cantar, eu disse, eu vou botar essa menina cantar. Meu Deus. E ela não cantava lá. Meu Deus. Ela até, bom, vocês chamam ela aqui, então eu falo com ela. Não. Cara, a Vivi era uma pessoa diferenciada. Cara, ela é diferenciada, cara. É diferenciada. E o meu desejo é que todos esses caras que estão hoje com a gente, é que eu consiga tirar o melhor deles. Ah, sim. E muitas vezes eu tenho que sonhar por eles, assim, porque eu sou um cara muito sonhador. Muito sonhador. Quando eu paro de sonhar, eu começo a entrar em crise. Eu sou muito sonhador. Às vezes Eu te sou conheço demais, um pouco, cara. por isso que eu perguntei. Qual seria o sonho do Além da Música? Eu acho que tu ficou meio Cara, é que é tanta coisa, cara. introvertida, não quis abrir, assim. Não tem. Eu quero visitar muita igreja. Eu vejo Quero que vocês tocar. têm um talento incrível, musicalmente falando, né? Porque as músicas de vocês são top. Eu acho que é nisso que eu me pego. Eu não acho que a gente é tão talentoso. E talvez às vezes eu tenha um pouco de medo É de difícil dizer, eu né? falar isso também, porque eu entendo pouco de música. Ah, mas tu tem um professor que tá te dando aula, né? Eu entendo pouco de música, mas eu consigo dizer aquilo que tem vida, sabe? E eu vejo que sai muita vida de vocês. Eu acho que isso é muito egoísmo, deixar isso só pra nós, pra nossa Não, com igreja. certeza, com Ou só certeza. pra Caxias do Sul, é muito pequeno Caxias do Sul, pra aquilo que eu creio que Deus tem preparado. Cara, pra se eu vocês, pudesse escolher, cara, eu queria estar um final de semana numa cidade fazendo alguma coisa, cara. Conhecendo gente nova, trocando ideia. Esse seria um Isso sonho. é um negócio que eu quero, mas o que eu mais Esse seria um quero... sonho. Assim, aí É. nós aqui no domingo... Ah, cara, olha a equipe Por que isso tá, que cara. tem Além da Música, cara. Entendeu? Tem galera vindo forte aí. Isso, cara, pra mim, um bom líder, além de aquilo que eu falei também, é um cara que sai e ninguém sente um pouco de falta porque é normal, mas o negócio tá tranquilo. Toda vez que eu saio e alguém me diz, cara, ficou horrível. O não Wagner vou- dizia, né? eu Tu fico vai muito ser um mal. líder bem sucedido quando tiver um bom sucessor. É, isso aí é uma palavra até do pastor Elvis, né? Que ele é discípulo, não sei se ainda é, mas era do Ape. Eu lembro que o pastor O- Wagner falava muito isso. Sucesso é sucesso quando tem um sucessor bem Bem sucedido. sucedido era isso. E aí, cara, Mas meu, hoje em dia os caras ensinam isso até em empresa, né? sim, E sim. tu é o dono Virou da um empresa coaching. e tu tem que É, trabalhar, virou e tem que coaching. fazer. E tu que faz o melhor de tudo, tá errado. Não, tu tem que saber. Tu Então, tem que saber- tu tem o teu talento, tu é diferenciado de Sim. repente, mas meu maior talento eu não quero ser eu o diferenciado. Eu quero que o meu maior talento seja conseguir tirar o melhor das pessoas que estão ao meu redor. Fazer elas alcançarem os sonhos delas Fazer a engrenagem e, se é girar, possível, fazer sonhar um- os sonhos que eu sonho Isso. junto. É. Entendeu? Porque eu demorei muito Não. pra ter uma galera que sonhava junto. O Diego é um cara muito especial, cara. Hoje tu tem essas Tem. pessoas. Bom, fala um pouquinho do Diego aí pra Cara, o Diego é uma incógnita, né? O Diego é quietão, né? Dele e tudo mais. Mas assim, cara, de um dia pro outro ele vendeu umas coisas lá. Disse, ó, Juba, eu tô com um estúdio aqui em casa. E eu sei que ele não fez isso pra ter lucro. Porque, obviamente, pra ter lucro... Primeiro, pra um estúdio ter lucro é difícil no Brasil. Sim. O cara tá em São Paulo, Rio de Janeiro, e olha ele lá. Cara, ele vende as coisas dele. Ninguém imagina que o Diego faz isso. E esse cara tá aqui. Aí trouxe um baixo aí, vocês podem ficar. Aí pegou, trouxe um pedal pro funk, fica aí. Trouxe um teclado. Aquele teclado preto grandão é dele. Tá aqui. Tá lá em casa, na verdade. O Diego, eu levei lá pra casa, tá? Eu não te avisei, né? Nunca mais, cara. Cara, A senhora é meio... não, mas ele liberou. E esse é o coração. E eu sei que eu tenho que controlar. Ele não é um cara que vai se ajoelhar lá e chorar no worship. Primeiro porque ele é fleumático. Um pouco fleumático, né? Aham. E depois que é uma vibe dele, cara. Mas eu sei que ele tem um dom. Ele não gosta, talvez não goste, não sei. Ele tem um dom de discernimento de espírito. E tu nunca vai ver ele fazendo charagadaia ou... Não. Ele tá aqui. Vai estar percebendo tudo. Ele manja. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele devora livros de filosofia, por exemplo. Entendeu? Tá, vamos na pergunta que o E ele pessoal fez mandou ali. administração, né? Ele fez ilustração. Viu? A galera da administração é inteligente também. É! E o Franco está se formando. Foi pra pergunta que tu faz aí, daí acho que encerra daí, porque já é quase 2 horas já. Tá, vamos lá então. Depois tu corta. 3 conselhos que tu daria pra um cristão. 3 conselhos que eu dei para um cristão, cara. Humildade.
Sempre. O orgulho precede a queda, e o orgulho sempre vai te derrubar. Segundo conselho, estuda, lê, saiba o que o seu pastor está pregando, saiba discernir o que é cultura, o que é algo da cidade, o que é algo social e o que é a Bíblia. Então, seja humilde, estude. E outra coisa, cara, que assim, ó, seja uma pessoa submissa. A autoridade de Deus. Pessoas que te levem, né? Entende? Cara, o que eu aprendi com a minha mãe, na minha vida, velho, eu aprendi com a minha mãe quando tinha esses rolos de eu estar numa casa, estar na outra, lá no pai é melhor, lá na mãe é melhor. Um dia ele pegou pra sentar comigo, eu nunca esqueci, cara. Falou, filho, eu e teu pai não somos iguais, tem coisas melhores lá e melhores aqui, piores lá e piores aqui. Faz o seguinte, seja o melhor de nós dois. Daquele dia em diante eu descobri que toda pessoa que Deus me colocar perto, eu vou sugar um pouquinho pra mim. O que ela tem de melhor. Hoje nós estávamos pintando a igreja, cara. Eu cheguei lá, ô Silmar, me ensina a pintar. E comecei a pergunta idiota assim, ô Silmar, quando que tu sabe que tu tem que parar de passar o rolo? Eu falo rodo, cara, até o Cid me tirou hoje. Rodo não tem rolo. Quando é que tu sabe? Porque o Silmar não passa mais o rodo. O Silmar tem que se chamar aqui, cara. O Silmar tem uma história. Muito da hora, impactante. Cara. E, cara, eu pedi, cara, como é que tu sabe isso aqui? Seria egoísmo meu. Eu faço parte dessa história, daí... Não, tem que chamar. Como é que eu faço isso aqui, cara? Bah, ele na uma humildade me ensinou. Eu não tenho vergonha de perguntar. Eu paro ali, um engenheiro tá fazendo... Por que isso aqui? Cara, que é assim que tu vai crescer, cara. Humildade, estudo... Tu tem que aprender. Humildade, estudo e submissão. Submissão. As 3 coisas. 3 conselhos para quem não conhece a Cristo. 3 conselhos para quem não conhece a Cristo. Conheça a Cristo. É um ótimo conselho. Se cerque de bons amigos e amigos cristãos. Que o cara que não é cristão, cara, o que afunda o cara é a amizade. E não adianta, né? Porque sozinho o cara às vezes não faz um monte de coisa. Mas quando vem os caras aí, acaba fazendo. Eu acho que um terceiro, cara, um cara que não é cristão, cara, que eu diria é estude. Estuda, cara. Estuda o que tu gosta. Conhecimento é muito importante, cara. Acho que posso dar um quarto. Cuidado com as redes sociais, cara. Hoje em dia... Elas não falam sempre a verdade. Cara, tem uma pergunta que fizeram no Stories do Além da Música. Manda aí. Que me perguntaram assim, cara, quando é que tu entendeu o teu chamado? Eu nunca entendi. Até hoje eu não sei. Simplesmente tô aí. Tô aí, cara. É que eu ficava naquela crise. O que é chamado? E tu vai ver, a maioria das vezes que a palavra chamado aparece na Bíblia, ela está se fazendo uma referência à eternidade, ao reino. Entendeu? Ela não tá fazendo... É que a gente sempre ficou naquela dos 5 ministérios, né? Aí eu sempre pensei, cara, qual que é o meu ministério? Não tem música aqui. Apóstolo, mestre, profeta, missionário e apóstolo. Cadê o músico? Apóstolo. Evangelista. Falei 2 vezes apóstolo? Apóstolo. Evangelista. Cara, eu falei missionário, né? Tem o profeta também. Então, ó, vamos de novo. Apóstolo, profeta, mestre, pastor e missionário. E eu disse, cara, qual que é o meu? É pastor. Aí um dia até me era incentivado. Um dia tu não vai tocar mais. Porque eu tenho chamado, é pastor. Eu ficava naquela, velho, mas eu não quero. Tem gente que rolou, o próprio pastor Wagner. Um dia achei que tocava, um dia, acabou. Mas vai ser pastor. Aí fica naquela, meu chamado. Mas essa é uma preocupação que a gente precisa rodear nossa mente, porque Deus vai fazer as coisas no momento certo, as coisas vão fluir naturalmente. Primeiro que quando cita esses 5, e sempre foi usado, escolha o seu, cara, tá escrito o quê? Esses 5 são para o quê? Para o ensino e treinamento dos santos. Esses 5 se unam para treinar. E aí que tu vai descobrir um músico, aí que tu vai descobrir os outros caras que têm outro talento, o líder de jovens, o líder de célula, o discipulador, o chamado. Qual que é o meu chamado? Cara, o meu chamado é falar de Jesus. Seja por qual meio eu conseguir. Lícito, né? Mas eu falo de Jesus. Para nós encerrar, se então, é pela música, vamos para a música, né? Conta uma experiência louca que tu teve com o Espírito Santo. Aí a gente encerra. Pra ser mais louco que eu digo com o Espírito Santo, a gente foi, eu nunca esqueci, a gente foi para um retiro e eu nem manjava quem que eram os caras, velho, e era o Azaf Borba tocando. Uau. E o pastor Abe Uber pregando. Uau. Eu nem sabia quem eram os caras. E eu tinha muito medo do que Deus tinha pra mim. Eu nunca me achei um cara líder nato. Eu tinha muita insegurança. Eu achei que não, cara, não é pra mim. E o louvor foi acontecendo. Porque quando eu me firmei na fonte mesmo, a coisa foi acontecendo, cara. Porque eu era aplicado, eu pegava as músicas, eu treinava, a galera começou a me perguntar. Eu comecei a escolher as músicas e de repente o Wagner simplesmente, lidera aí, fechou. Nem precisa dizer, eu já tava liderando.
Mas eu tinha muito medo. Eu achava que não é pra mim. Deixou fluir. Não, mas mas eu nunca deixei. Eu tinha medo, eu não deixei fluir. E aí aquele dia, o Abe, olha que homem de Deus, cara. O Azaf começou a tocar, porque o Azaf tocou só no sábado. Né? O Abe pregou todos os dias. E no sábado, o Azaf, o Borba começou a tocar. Cara, o Abe lá de trás fez assim, eu tô fora, velho, nem precisa pregar hoje. Ele teve humildade, cara. Vim aqui, lá do Pará pra pregar. Não teve nada disso, cara. Ele viu que o Azaf tava... Deixa fluir. E foi, cara, assim, ó. Mas o principal não foi se mover, assim, orar em línguas, isso e aquilo. Cara, eu comecei a chorar, velho. E orar em línguas. Comecei a chorar e orar em línguas. O mover do Espírito tava tão grande, cara. Eu perdi minhas forças das pernas. Eu não conseguia ficar de pé. Ninguém orou por mim, nada. E eu fiquei lá. E achando que aquilo tudo era maravilhoso. Posição de índio. Eu fiquei deitado, cara. Deitado. Deitei, não. Cansou gordinho? Eu não conseguia, Alisson. Eu não conseguia ficar de pé, velho. Sim, sim. O Ricardo tava lá, ele vai lembrar dessa história. E aí a primeira vez assim que eu senti Deus falando forte comigo, e foi uma tunda. Teve um encontro com Deus. Não, mas foi uma tunda na minha cara. Ele falou, cara, eu tenho um plano pra ti. Tu sabe que é o plano que eu tenho. Mas eu só te deixo tu levantar quando tu decidir. Se tu quer, se tu não quer. Hoje tu decide. Uau. E eu fiquei lá, será que eu quero? Será que eu não quero? Fiquei horas. Aí a galera vinha tentar me levantar. E eu caí de novo. Até os guris disseram que eu tava com a unção da manteiga derretida, né? E aí o Ricardo percebeu. E aí eu fiquei assim, ele pegou o meu tronco, minha cabeça, colocou nas pernas dele sentado. E eu fiquei lá. E ele ficou aqui orando por mim, e eu orando. Aí uma hora eu disse, tá bom, Deus. Bora então. Na hora eu fiquei de pé. E ali que começou, cara. Assim, foi muito da hora aquilo lá. Então, se você tá em dúvida do que Deus tem pra ti, cara, mas é difícil, é demorado, não sei. Cara, vai. Se ele te falou, vai. Só flui. Que nem tem um amigo meu que diz, né? A gente dá o passo, ele coloca o chão. Glória a Deus. Juba, foi demais esse papo contigo. Da hora. Foi uma honra. Tem mais pizza? Não, só na próxima. Não, foi uma honra poder aí. ter escutado um pouco do teu coração. Amém. Para nós é um privilégio muito grande ter por perto. Creio que as pessoas também que escutaram vão te ter um pouquinho por perto, puderam conhecer um pouquinho mais quem tu é. Glória a Deus. E que esse ministério que tu lidera possa tocar muitas nações. Amém. É o que a gente crê. Podemos fechar num 2? Podemos fechar num 2? Tem muita história que a gente não falou, né? Vamos pro 2. A gente faz um 2. Né? Vamos. Alisson. Tá se convidando pro 2? Tô me convidando, cara. É nóis? Vamos Nossa, lá. Fechou. Da hora, cara. Galera, é isso aí. Tá aí o vídeo. Compartilha aí, curte. Vocês vão ter os cortes aí. É nóis. Até a próxima.